Boa noite, gente. Nós atrasamos aqui um pouquinho, perdão, desculpas, mas tivemos falhas técnicas. Estamos aqui de novo, né? Vamos agradecer aqui o espaço do Mercado Offshore Brasil, porque o canal do Diretório Petroleiro a gente não conseguiu verificar a tempo, muita burocracia, viu, gente? Nunca vi. E aí a gente não conseguiu a tempo de fazer a transmissão ao vivo pelo Diretório Petroleiro, mas a partir da semana que vem, sem dúvidas, vai estar no nosso canal, que já está com o vídeo passado lá disponível, né, para vocês compartilharem, verem de novo, comentarem, né, fazer o nosso canal crescer. Vou fazer aqui uma rodada de apresentações, né? O meu nome é Ana Paula Aramuni. Eu já fui demitida da Petrobras 3 vezes, justamente por defender aí, né, a igualdade de condições entre quem é contratado e quem é próprio da empresa, independentemente, né, de ser temporário, de estar no mesmo risco, estar no mesmo lugar, todo mundo é petroleiro, né? Então, a gente tem que colocar isso na nossa cabecinha, nos unir, e a proposta desse canal é toda essa, ok? Boa noite a todos, me chamo Helder Simões, sou petroleiro aqui de Macaé, da base de Cabiúnas, Benedito Lacerda, né? Cada um conhece de um jeito. Já estou aí no mercado já tem 17 anos, já atuei, né, na CIPA, então meio para agregar conhecimento e experiências aí ao debate. Boa noite a todos, sou o Marcos Neto, né? Já estou aqui no mercado desde 99 para 2000. Hoje trabalhando atualmente com planejamento de parada, delineamentos em geral, né? E a gente está aqui para compor nessa mesa aqui um pouco mais sobre a vida do offshore aqui, a vida de quem trabalha com petróleo e gás. Perfeitamente. Boa noite a todos vocês aqui da mesa e também ao pessoal que está nos assistindo em casa. Agradecer em primeiro lugar pelo convite, Ana, por estarmos aqui debatendo um assunto muito importante, né? Eu sou o Thiago, técnico de segurança, também desde 18 anos nessa área de petróleo e gás, e vamos, com toda a certeza do mundo, quebrar alguns paradigmas aí de muita relevância para nós trabalhadores dessa área, claro, ficarmos inteirados e sabendo exatamente o que devemos fazer os nossos direitos. Aninha? Sim, o tema hoje é muito importante, gente. A gente está acostumado, né? Todo dia você ouve assim, a CIPA ali, a CIPA lá, né? Tem eleição da CIPA, tem gente que até vira o olho, né? Que não quer nem saber. Verdade. Mas, a bem da verdade, né? A CIPA não é um instrumento de estabilidade de quem está querendo se manter no emprego. Não é isso. Não é esse o propósito, né? Não é esse o propósito, né? A gente está esclarecendo quem faz esse uso da CIPA, né? Que a pessoa entenda que ela tem obrigações, ela tem esse direito à estabilidade justamente porque ela tem obrigações que estão ali determinadas na NR5, que foi, né, bastante alterada aí nos últimos anos, né? Teve, a gente estava olhando aqui, né? Mudou sobre a obrigação do mapa de risco, de poder inovar, usar outras formas, né, de gerenciar o risco, a forma de eleição, a quantidade, né, de membros eleitos e indicados, né, mudou aquele quadro também, de acordo com a quantidade de trabalhadores e também do grau de risco das unidades, né? E isso aí depende se é da própria Petrobras ou se é das contratadas, né? Também fala, as mudanças também falam da necessidade da contratante, né? Informar as contratadas, né? Sobre os riscos, porque são os mesmos, né? Aliás, poxa, isso é pauta antiga das CIPAs que são organizadas, que funcionam de uma maneira mais contundente. É uma pauta antiga, o reconhecimento dos mesmos riscos, né, no caso da Petrobras, para todos os trabalhadores que passam, né, às vezes somente passam, né, não estão ali prestando serviço, né, por exemplo, em Cabiúnas, né, acontece muito isso, de um carro estar ali passando do lado da esfera.
O cara é motorista. Explodiu na hora que ele está passando. É acidente de trabalho? Não, porque a empresa dele não tem mapa de risco. Entende? Absurdo, né? O reconhecimento da esfera. E ele está ali do lado naquele momento. Então, aquela questão do risco intramuros, e todas as alterações que a gente viu também aqui, né, nós vamos debater ao longo da noite. Vamos ver o que os colegas têm aqui para contribuir em relação a isso. Quem tem alguma história para contar? Eu tenho algumas colocações, né? A gigante maioria das empresas que eu passei, não sei se vocês passaram por isso também, muitas e muitas e muitas delas, praticamente todas, tudo bem, tem eleição da CIPA, vamos fazer, tal, tem que ter CIPA devido ao número dos trabalhadores, dos colaboradores e tal. Que negócio bonitinho, aquela coisa linda, aquele cenário, mundo da Barbie, vamos dizer assim, que eu gosto de brincar assim com o pessoal, né? Se tudo der certo, o mundo da Barbie. Mas aí sempre rolou aquela colocação e caramba, depois de um tempo eu fui vendo que não, gente, nem todo mundo é assim. Realmente, não podemos generalizar. Claro que não são todos assim. Eu já dei aula para alguns alunos cipistas que realmente prezavam pela integridade física do trabalhador, mas a gigante maioria das vezes rola que fala, quando a gente entra falando sobre a NR5, o camarada quis virar presidente se elegeu aí para presidente da CIPA ou vice-presidente, para quê? Segurará a boquinha dele. É ou não é o que a gente escuta? Infelizmente, sendo que se uma comissão dessa soubesse o poder absurdo que tem, não apenas com a empresa, e 5 outros órgãos externos também, para cuidar da integridade física do trabalhador, afinal de contas o papel dela é essa, né? A própria sigla é bem sugestiva, né? Comissão o quê? Interna de prevenção de acidentes, hoje não só acidentes e assédios, que também vem integrar. Mas quando esse pensamento acabar, na minha opinião, por mais que nem todos sejam, por mais que não possamos generalizar, quando esse pensamento acabar de segurar a boca, porque por onde eu passo eu vejo isso. Realmente, o que a galera fala, eles têm razão, 97% das vezes sim, e 3% das pessoas estão ali justamente, se elegeram para brigar e não estão nem aí. Por exemplo, vocês concursados não precisam brigar para ser cipistas para segurar a boca de nada, porque de qualquer maneira, dependendo da situação, não vai ser mandado embora, mas... Eu fui demitida, eu era vice-presidente da CIPA. Exatamente, mas você não foi. Mas você não foi cipista na época para segurar a boca. Não foi para estabilidade. Entendeu? Porque não precisava, você não tinha necessidade disso. Por isso que você foi demitida. Porque você brigou. O que você que é proposto. Exatamente. Exatamente. Que deveria ser o papel do cipista, né? Exatamente. Mas será que tem um outro lado também? Será que a galera, olha só, vê agora esse pensamento, será que o pessoal que faz só para segurar a boca, será que é realmente para segurar a boca ou tenho medo de agir, logo posso, porque a galera acha que não pode ser mandado embora, né? Claro que pode ser mandado embora. Sim. Por justa causa. E justa causa ainda por cima. Será que a galera não faz com medo de? Bom, eu tenho uma opinião acerca da CIPA muito interessante. Todos que eu vi se candidatando, todos, sem exceção, simplesmente falavam, vota em mim porque eu quero segurar a boca. Todos, tá? Pelo menos era honesto. Não, pelo menos. Não, tipo assim, o que eu já vi, eu não sei, talvez por eu ser mulher, né, não sei. Aí vi e fala assim, eu tô me candidatando ali, né? Assim, talvez não tenha coragem de assumir, né, entre vocês aí. Mas justamente por eu ter essa abordagem muito direta, porque já viram falando comigo, que me conhecem, sabe que eu sou muito direto. Então as pessoas acabam retornando também quem elas são, né? Assim, sem se preocupar em querer mostrar uma coisa para mim que não é. Sem filtro, né? Exatamente. Eu gosto de ser sem filtro, para que eu receba também sem filtro a informação. Então, sempre foi. Só que o que me deixava muito... Usar o termo da palavra, tá, gente? Muito literalmente se falando, que as pessoas não entendem que toda e qualquer posição que você busca de destaque, ela gera automaticamente ali nessa busca sua, uma responsabilidade que nem todos têm noção. Muita gente candidata para a CIPA e não tem a menor ideia, efetivamente, do que ela é, do poder que ela tem. Fala você, muitos não sabem nem o significado da sigla. E qual a importância dela para os outros.
porque ele está representando um grupo naquele local. E muitas vezes é a única representação, a única voz que as pessoas terão para pleitear. Veja bem, não é melhora não. É segurança. Claro. É não um bem-estar físico, mas um bem-estar para executar um próprio trabalho. Então, assim, as pessoas às vezes esquecem disso. Aí depois querem ver resultados, mas eles não colocam a pessoa correta, eles não sabem a importância que tem quem está entrando e depois reclamam que o sistema não ajuda. Mas como o sistema vai ajudar se eles mesmos não estão dispostos a se darem? Exatamente. No seu caso, você se deu para poder fazer a coisa acontecer. Pagou um preço, mas quantos estão dispostos? Eles sabem a importância que tem essa norma? Sim. Acho que o ponto, na verdade, começa aí, né? Porque as pessoas saberem o que é uma CIPA, além da sigla, né? Sim. O que é a CIPA? Da onde que vem a NR5? Uhum. O que fala na NR5? Tá, beleza. Qual que é o poder que esse documento, eu estava olhando com o número de página aqui, dá ao trabalhador? Não ao cipista, digo ao trabalhador. Sim. Porque primeiro o cipista ele é um trabalhador que está ali representando uma coletividade, um grupo, né? Algumas pautas que ele pode ter se colocado, ele pode se dispor. Mas eu enxergo que o principal problema é que as pessoas estão preocupadas. Aí vai até mudar um pouco, vou tentar não mudar, né? Em sobreviver. Pessoal. Em sobreviver, em pagar a conta. Coletivo. É o pessoal não então, coletivo. Porque se as pessoas entendessem, porque com a NR5 eu consigo sim todo dia ir para casa, ir para o trabalho e voltar para casa, porque eu tenho uma NR, um conjunto de NRs, né, que me garantem isso daí. Não é que eu vou para o meu local de trabalho e não vou trabalhar. Né, que a gente está vendendo nosso tempo. Sim. A gente está escolhendo, eu estou ali, estou vendendo meu tempo. Mas sim que eu vou sair de casa de manhã cedo, vou chegar no meu local de trabalho, vou lá passar minhas horas e vou retornar. Né? Então, e a NR5 é muito forte nesse bem utilizada, né? Então, eu entendo que dentro disso que você falou, o maior problema é que não tem o trabalhador está tão preocupado em existir, que eu tenho que pagar uma conta, é um colégio do filho, é um transporte, é uma parcela, é um aluguel. Então que ele não consegue ter essa... mas olha só, eu não preciso estar exposto a essa situação, não preciso todo dia ter que desviar disso aqui até o momento que alguém cai, o cara caiu. Vou pegar até o exemplo que a gente estava aqui em off. Enquanto alguém não cair ali, não vai ser feito. Vou dar até um exemplo. Lá na unidade que a gente trabalhava, enquanto assim, as 4, 5 pessoas não caíram dentro de uma valinha, ao descer do ônibus de turno, não foram colocadas nas grades. Pô, a gente tá falando de Petrobras, né? A gente falou assim, não, porque isso só acontece na... Não, a gente tá falando de um terminal que é gigantesco. Quer dizer, que é pelo menos, com certeza, 17 anos ele é gigantesco. Você tá falando, porque me contaram, não. Então foi uma coisa que a gente viu. Gente, uma bobeira, uma grade ali, só para tapar a canaleta de água pluvial. Sim. Então, e aqueles colegas que estavam expostos, quer dizer, a gente, né, que estava exposto ali, foi dia após dia, aí torceu o primeiro, aí um torceu o pé, o outro torceu o joelho, e, né, até, não, é só parar aqui, aí pega esses X metros aqui, a gente coloca a grade e resolveu o problema. É o jeitinho. Sim. É o jeitinho. E é curioso pelo seguinte, porque a CIPA, ela é obrigatória, né? Então tá lá, tantos empregados, tal risco, dependendo do grau de risco, né? Tantos representantes. E aqui, no setor do petróleo, né? Seja da Bacia de Campos, seja do Brasil inteiro, tem empresas pequenas e grandes, né? De todos os níveis ali. E certamente todas elas adaptadas para o setor do petróleo, especializadas, né? É isso. São empresas especializadas na indústria do petróleo. Até porque o serviço geral na indústria do petróleo não é simplesmente pegar uma vassoura e vai. Essa reforma trabalhista, né, que teve, ela fez muita
alterações foi a seguinte: antes, vou dar o exemplo de uma empresa, não vou falar o nome não, mas que antes era só o nome dela ali. Aí, o que ela fez? A partir dessa alteração, ela virou ambiental, gás e óleo. Aí vocês já sabem de quem eu estou falando. Entendeu? Engenharia. Ela foi lá e pegou a unidade dela e partiu, porque a legislação fala que ela não pode exercer atividade especializada de KNAI diferentes. Ela não pode, então ela teve que separar KNAI, né? Para quem não conhece, é a atividade econômica empresarial. Então, quando você abre um CNPJ, né, ainda mais da indústria, né, uma empresa que vai prestar serviço na indústria, seja a faxina, entendeu? A pessoa que vai fazer serviço de limpeza, até administrativo dentro da Petrobras, ela tem que ser especializada. E é a verdade. Você vê hoje por aí, as empresas que fazem serviço de TI são especializadas. Por quê? Porque ela vai entrar ali dentro de um lugar que tem produtos inflamáveis, voláteis, né, explosivos, e ela tem que estar preparada para que ela não exponha os seus trabalhadores e os seus equipamentos e todos os demais das outras empresas ali a um risco que ela pode aumentar a partir do momento que ela não conhece aquela área, né? Uma das inovações da CNR, da última, acho que 2021, 2022, não sei, é que a contratante tem que informar a contratada, justamente por quê? Porque, poxa, a pessoa que vai prestar um serviço, ela não sabe o que tem ali. Então, ela precisa saber, para ela saber, eu vou ter que usar uma máscara, uma roupa com proteção, uma ventilação forçada, né? Que tem aquelas que são, como que fala? O armandado? Ventilação, armandado. Mas ventilação forçada aquela que pode ser levada, né? Como que fala? Sim, transportada, Siroco, Isso. Ou se a empresa já possui serviço de ventilação forçada instalado. A gente não ouve falar dentro da Petrobras de ventilação forçada. Todo mundo faz drenagem, faz tudo. Na cara do gol ali, se expõe, se molha de gás, se molha, né, do líquido, que é o gás quando sai, né? Para quem não sabe, né? Pressurizou. Mas na hora que ele sai ali, às vezes ele está tão gelado que ainda que ele não te molhe, vai umedecer pela temperatura, né? Vai condensar a água do ambiente e você vai ficar molhado. Mas vai ficar impregnado o gás ali. Então, toda essa situação, os cipeiros têm que tomar conhecimento. É da CIPA ela registrar esse tipo de ocorrência, ela registrar as necessidades que são cotidianas, porque a verdade é essas situações no ambiente de petróleo, elas são cotidianas. E todas as empresas, tanto contratadas, até as quinterizadas, elas são especializadas. A mão de obra tem que ser especializada, tem que ter todos os certificados, tem que estar com os treinamentos das NRs e de todas as outras regulamentações em dia, seja no mar, seja... Mas aqui a gente está falando de CIPA, né? Depois nós vamos fazer uma do CIPLAT, que é a CIPA da plataforma. Para ninguém falar que a gente está misturando os assuntos. Exatamente. Porque uma NR vai em contrário à outra, é bem complicado, né? Aí quando a gente for falar da CIPLAT, a gente entra nessa pauta, né? Que eu imagino que as pessoas vão falar. Né? Sim. Mas a bem da verdade é que a prática é péssima. É difícil a gente ver dentro do ambiente de petróleo uma norma que a gente fala, não, essa daí tá ok, tá tudo certinho, redondinho, sabe? E pelas histórias, pelos relatos, né? Pelos acidentes, pelas doenças ocupacionais e profissionalizantes que não são reconhecidas. Porque o grande problema da CIPA não funcionar é não registrar as ocorrências relativas à saúde. Porque o acidente de trabalho, na hora que cortou a mão de alguém, a pessoa quebrou a perna, foi internada, tal, chama atenção. Entende? Só que quando a pessoa começa a afastar porque está com uma dor de cabeça, não sei o quê, e tal, e depois descobre que está com um tumor, fica falando que ela pegou isso daí na família dela. Vai buscar sempre uma causa na genética, ou nos hábitos fora da empresa, né? Sim. O que a pessoa faz fora. O que é muito interessante, que acabou de falar sobre isso, né? é que desconsidera que
você vive dentro da empresa. A gente até brinca, a gente vive trabalho e passeia em casa. Uhum. Eu estou trabalhando em terra, mas eu estou longe da minha casa. Eu Exato. passo 5 dias aqui e 2 com a minha família. Uhum. Mesmo em terra. Não estou nem falando de condições de pessoas que não trabalham em terra, que trabalham em alto mar. Então é curioso, que coincidência, né? O seu hábito na sua casa, 2 vezes, 8 vezes no mês, ele vai gerar um impacto maior na sua saúde do que o seu hábito em 20 e poucos dias. Trabalhando dentro de um ambiente, muitas vezes confinado, exposto a químicos e tudo mais. É curioso isso daí, quando eu vejo sempre procurando uma busca genética, vou procurar um caso na família. Pô, você teve um tio de 3º grau seu, esse cara teve câncer. Então o seu câncer não é decorrente de benzeno, não é decorrente de produto radioativo, não é nada disso, tá? É porque você tem um problema na família com uma 3ª geração. Isso aí. Fora da genética já da sua família. Não é na sua linhagem direta. Uhum. É muito curioso É muito isso. curioso. Agora, no manual da aposentadoria especial do INSS, tá lá, né? A gente pode depois até publicar, registrado que quem trabalha na indústria do petróleo tem direito à aposentadoria especial. Está no manual, né? E tem também uma instrução De normativa. acordo com as empresas, só algumas funções, não todos. Então, não, lá não fala Sim, disso. sim, Fala sim. indústria do petróleo. Então, que aí a gente tá abrindo mudança de assunto Ah, assim. mas porque- é assim. A gente Né? vai Batendo a falando. cabeça. Mas a Lados. CIPA, ela tem um papel fundamental nisso. Em documentar, né? Em você criar registros. Então, a CIPA, ela pode virar para a empresa, né? Porque ela está ali Deve, prevenindo né? a doença. Então, vamos lá. Tem os riscos já catalogados. Quando você está fazendo cursinho técnico, gente, ou a sua engenharia, a química, o que for aí, tá lá os riscos da profissão, você estuda isso. Aí, de repente, você entra no ambiente de trabalho, os riscos Some. desaparecem, viram fantasmas. Isso é muito estranho. Então, a bem da verdade é que a CIPA, ela tem que registrar para o conhecimento até do Ministério do Trabalho que a empresa não está gerenciando esses riscos. Porque, a bem da Tem verdade, até o o Alessandro risco... aqui falando sobre objetos cortantes e tal. Enquanto a gente está Sim. conversando aqui, ele está Sim. falando algumas coisas. Depois nós vamos dar uma atenção Vamos, nos vamos dar. comentários. né? Já vamos Mas- dar atenção, pessoal. Sim, mas o fato é que a CIPA, ela tem condição de pedir relatórios do PCMSO, que tem a ONR específica, né, do PCMSO, que é o programa de controle desses riscos, né, controle, identificação e tudo mais. Porque o risco, na verdade, de acordo com a natureza, né, no caso da indústria do petróleo, ele está lá. Não é questão de falar que não está, não. Ele está, ele existe. Então, as empresas são obrigadas, assim como obrigadas a cumprir a CIPA, são obrigadas a cumprir o PCMSO. Só que aí fica a pergunta, por que isso não é feito? Vamos lá. As CIPAs não funcionam direito, os cipeiros se candidatam para poder, né, usufruir da estabilidade e não querem criar nenhum tipo de polêmica, que não deveria ser assim, porque nós somos técnicos, então a gente está no ambiente técnico e todo mundo quer saúde e segurança, então não deveria ser visto desse jeito, né, que uma observação da CIPA é polêmica, não deveria. Assim como não deveria também a observação do engenheiro de segurança, do médico, né, o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, ninguém. Todo mundo da área de segurança e saúde está ali preocupado com uma coisa, né, que é a nossa vida. Deixa eu pegar né? um gancho no que você falou, olha só. Muitas vezes a gente está em cima embarcado e a gente está entrando numa cultura muito ruim, que é o politicamente correto. E não existe, na minha visão, politicamente correto com segurança, Não tem. tá? Ou é ou não é. Ou aquilo tem risco ou não tem risco. Ou aquilo tem que ser feito ou não tem É que ser receita feito. de bolo. Sim, sim, É não, simples. não. Uhum. Por que eu falo isso? Você deu exemplo. Às vezes a pessoa está na CIPA, mas aí tem um dia prática linha dura, não. Se eu falar qualquer coisa, esse cara vai fazer alguma coisa para me tirar daqui. Vai descer, Falando né? na nossa empresa contratada aqui fora, tá? Ramo subcontratado. Não, eu não posso fazer porque senão o meu supervisor vai me tirar daqui. Não, porque senão eu nunca mais embarco aqui. Não, porque você... Então as pessoas têm medo de falar a verdade. Apontar, pô, essa instalação aqui, cara, não tá legal, não tá segura. Mas por quê? Ó, tem um erro de projeto. Não, mas o projeto não erra. Afinal de contas, isso aqui custa 3 bilhões de dólares, não pode ter um erro nisso daqui.
Mas tem. Ergonomicamente, Muitos. você falando, tem um erro absurdo aqui. Não, peraí, vamos resolver. Porque o cara do projeto também não pode cumprir. Aí ele fala assim, O que vamos você tem que resolver. entender é que o cara do projeto, ele também não pode ser ali reto na norma. Mas aí vem a parte legal. É isso. Não, vamos resolver. Em vez de resolver, ele fala, pinta uma fita zebrada, e aí, a partir dali, já é responsabilidade sua. Sim. Em vez de resolver o problema, não, ele transferiu o problema. O que eu vejo muito isso acontecer, às vezes as pessoas não entendem. Mas aí, a partir do momento que você faz um ajuste técnico para transferência de problema para o outro ponto mais fraco, o ponto mais fraco acaba ficando com medo de sinalizar isso de outra maneira. Essa deveria ser a função da CIPA, ser o seu escudo. Você está ali, você leva uma notificação para a CIPA, você espera uma resposta, alguma coisa que realmente venha atender o seu anseio, não por uma questão pessoal, mas sim por uma questão de segurança sua e do outro. Afinal de contas, nós temos aquela máxima, né? Amigo do peito. Sim. Você tem que cuidar do próximo, cuidar do outro. Você tem que sinalizar qualquer problema que você encontre em determinados locais de trabalho, seja em unidade marítima, seja Cabiúnas, como ele deu exemplo, seja você passando e conhecendo que existe um duto ali. Você pode também observar aquilo ali que a gente passa na estrada e vê uma coisa estranha ali, você sente cheiro de gasolina, como aconteceu, aquele incêndio na favela. Sim. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar sinalizando, mas será que o retorno tem? Será que você tem um canal adequado? Será que aquelas pessoas que estão ali realmente têm um critério para estarem ali? Porque a pessoa se candidata a cipista, beleza. Agora, até veio... E ainda realmente vou agora, de forma mais critério. profunda ainda. E o Ministério do Trabalho respalda essas pessoas para não terem medo de? Mas Porque se estamos falando de normas regulamentadoras, estamos falando de legislação, Boa. legislação trabalhista, obviamente elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. E o Ministério do Trabalho está cumprindo com o papel dele para que todos não tenham medo de botar a boca no trombone sendo cipista. E eu posso falar, porque se der algum problema, dá muito problema para a empresa. E eu não vou poder ser mandado embora. Mas agora é a parte engraçada. Isso não dá problema, mas se você fizer uma brincadeira, amigos aqui, pode dar um problema O quê? terrível pra você. O quê? Porque alguém se sentiu ofendido. Absurdo. É isso que, como eu falei com você, a falta de... politicamente correto. Exato. Mas eu deixar você se cortar, não tem problema. Não. Mas Entendeu? isso porque isso não é politicamente correto. Você errou em se cortar. Mas se eu- Exatamente. entendeu? Assim, tá muito louco. Nós estamos desviando o foco. A gente participa de muita palestra, tá? Sobre... vejam muito, tá? Sim. Agora foi... não me lembro agora o termo correto, tá? Questão de diversidade, questão de idade, opção sexual. Isso eu tô cansado de ouvir. Mas eu não conheço... alguém pode me Essa corrigir. parte de responsabilidade social. Eu não conheço ninguém virar para mim e falar, pô, eu posso estar equivocado, tá, gente? Sim. Mas me mostrar quando foi que foi feita uma campanha forte de conscientização sobre os seus direitos ali dentro. Quais canais você busca quando você vê um erro, alguma coisa que pode trazer uma consequência, não de imediato ou de imediato, mas a um ponto assim, realmente que você sabe que você vai bater naquela tecla ali e vai ter um retorno positivo. Eu não estou falando de uma grade, não estou falando de um guarda-corpo, uma coisa simples pode ser vista, não. Eu estou falando de um exemplo, tá? Ergonomia. Vou dar só um exemplo. Página Beliche, 17. tá? Vou falar agora de um ambiente alto mar. Uma beliche. Para quem já teve esse prazer de embarcar, vai encontrar unidades, show, que você vai e sobe na cama de boa. Você fica em pé. Em pé que eu me refiro, sentado de boa. Mas tem unidades que eu, que não sou um cara alto, tenho 1,71 m, Você eu fica fico abaixado. emborcado. Peraí, deixa eu entender Normal. bem. Para eu poder subir numa beliche, eu tenho que subir emborcado, né? E eu não consigo ficar em caber pé. ali, né? Exatamente, Caber naquela beliche. ali. Em pé, perdão. Eu não consigo ficar sentado na minha cama. Não, só não fica. Não Ajoelhado. fica. então Porque nem eu preciso. pensar. Não, Não, pode ser nem nenhum, é pensar. sentar mesmo. Virou, você rola e desrola em cima da cama e você não consegue levantar. E quando você, para quem tem um sono meio bagunçado, aconteceu isso já, tá? Isso aí tá na unidade. O camarada simplesmente arrancou o forro. Porque levantou assustado e meteu a cabeça. Isso em que eu ia cima. falar agora. O cara que Arrancou toma um o forro. susto, mete a Ele cabeça. arrancou o forro. A sorte dele é que ele arrancou o forro, não tinha nenhuma viga ali. Se tem uma viga, ele Tá no abriu. metal ali, né? Ele abria um cortezinho na testa, se tivesse alguma viga de reforço por baixo, em cima daquele forro, segurando aquele forro. Mas é justamente no vão. Então ele subiu e subiu o forro. Então assim, é um erro de projeto. Se aquilo não foi baseado nisso daí, que se corrija, se você não tem condições. Para isso a gente tem NR37, Sim. que também tem a ver Trabalho com o offshore. trabalho
embarcado, Reciclagem, né? Isso aí. Mas se você voltar, vai acabar puxando também sobre a CIPA. Também trabalha junto. Então, peraí, se eu tenho a situação, uma Mas aí condição você voltou insegura... naquele mérito. Aí, tipo, eu vou apresentar o projeto ali, a comissão vai apresentar o projeto, mas, cara, vai mexer com tudo. Não, mas vocês com estão falando disso toda aqui, a ó. plataforma, entendeu? Sim. Daí tá falando da parte de projetos, entendeu? Sim, mas mas a ali- questão é isso aqui, ó. A lei falou que a CIPA agora tem que combater assédio sexual. Olha lá, o 2023 que eu te falei. Assédio. CIPA-A. CIPA, acidentes e assédio. Só isso que o aí. cipeiro, se ele resolve fazer alguma coisa, ele é o primeiro a ser assediado. Uhum. Junto com o Moralmente. segurança, Isso. os médicos de trabalho, o engenheiro de trabalho. Ameaçado. Você disse, Hã? incorporou. Não quer dizer que suprimiu as anteriores. Não, 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 não. As anteriores, Incorporou. mais essa. Isso. Isso. Os anteriores, mais não essa. suprimiu. Isso. Teve coisa que mudou, mas a gente tá comentando que, tipo assim, para e pensa, a CIPA não estava dando conta do ambiente de trabalho, dos riscos, Inerentes ao entendeu? ambiente ali. Não está dando, por quê? Né? Por exemplo, você falou assim, aonde que são os canais adequados? Gente, eu conheço gente que levou alguma coisa para a ouvidoria da Petrobras e a pessoa foi transferida para Manaus. Entendeu? Para ficar 3 dias viajando para embarcar em Manaus. Caramba. 3 dias para ir para o Crachá Verde. Então, eu conheço um outro que foi mandado para aquela época de Passadina, lá para coisa, sem adicional nem nada. Ele com era da salário. CIPA? Ele era da CIPA. E ele não fez um relatório? Fez, entrou Disso na não? justiça e ficou Ah, anos na justiça. exatamente. Então, a grande questão nossa não é a Ganhou, justiça. com certeza. Eu tenho até que ver Ganhou, a última notícia com que eu tive certeza. dele, eu não lembro. Mas, enfim, a grande questão não é essa. A grande questão é por que as empresas fazem isso com cipeiros? Porque sabe que eles têm medo. Não só porque eles têm medo, porque o cara que tem coragem, ele vai ser assediado igual eu fui, para E servir vai de se exemplo ferrar igual pros você, outros, igual você se ferrou. para os outros terem medo de fazer alguma coisa. Interessante aquilo ali, né? Olha só. Sim. Como você falou, ele se contradiz ali, porque você colocou atribuições de cunho social. Eu estava com lendo aquilo que exatamente deveria isso. ser um cunho a nível industrial ali, é focal. Focal. Não falando sobre... Focal, Sim. dentre suas atividades, Mas isso atua para identificar e controlar riscos que estão presentes no ambiente de onde? De trabalho. É algo focal. Então, mas É o que não acontece. É o que não acontece. Aí a Mas- CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Agora o assédio virou um acidente, então, que eu tô entendendo ali. O assédio virou um acidente, por uma questão social. ela agora É porque tem mais um a A agora, questão do assédio sexual. CIPA, exatamente. né? CIPA. CIPA, Agora, o mais exatamente. doido é que isso não tem sido divulgado, né? Eu não vejo. Eu leio muita coisa de sindicatos, de associações e tudo. A própria Petrobras internamente, né? Você está aqui, tem divulgado isso, que a mudança da CIPA para assédio? Para da CIPA não, mas sim tem uma mudança. Porque eu gostei É porque a disso. empresa tem Mas que cumprir é essa lei. perfeitamente da CIPA. Ela tem que cumprir essa lei. Sabe o que Então, ficou ela está estranho? fazendo outras medidas para cumprir, ao invés de Você pôr a ficou CIPA com estranho, isso. você descaracterizou, porque hoje, como eu falei, o que vale é o politicamente correto. Daqui Uhum. a pouco a CIPA só vai servir para tratar de assédio. Você tocou Pra num tratar ponto. de... Vai Não lutar duvide. de coisa. Exato. Não o duvide, foco- não duvide. Não, eu já estou prevendo. Já, né? Esse é o futuro. O foco da CIPA não será mais o acidente. E sim a questões de cunho emocional, de cunho moral. Se ficar no cunho emocional, ainda acho que, assim, não... De cunho moral, entendeu? Mas assim, o principal que Não, é a lei prevenir o tá acidente, aprovada. aquilo que causa mal-estar físico, que pode lesionar um colaborador, que pode gerar um acidente, inclusive de grandes proporções. Vou dar o exemplo aqui de uma determinada unidade que fez isso aqui, um pouquinho de tempo aí deu uma entortadinha. Aham. Pô, segundo eu fiquei sabendo, o fiz rapaz uma simplesmente live se sobre trancou isso. lá. Exatamente, se trancou. Mas qual foi a condição de estresse que essa pessoa devia estar aí? Chegou. E o que ele passou depois disso? Esse cara estava para isso aqui, para precisar tirar no mar, como já Sim. aconteceu outrora. Então, assim, eu acho muito interessante porque Tem vídeos. nós estamos desvirtuando tudo para entrar com esse tipo de pauta que eu acho que na indústria é um pouco complicado. Nós corremos Você vai riscos. perder o lado técnico. Exatamente. Poderia até colocar esse cunho em uma outra NR. Isso Qual que aí. trata de... Tá Ainda dando pra mais hoje, entender? ainda mais hoje Não, eu em comecei dia. a entender de Poderia prevenção de criar uma acidente, foi o que ele NR falou. específica. E exato! Poderia criar uma NR específica sobre concordo. ambiência. Não tem nada aqui de- política interna. Isso. Gente, vamos Não lá. tem nada de preconceito aqui, não. Sim. O que, Entendeu? que é assédio? Vamos lá. O que, que é assédio pra você? Não precisa nem responder, não. É um Pra acidente de você- acordo com a CIPA. Pra você, Foi o que ele falou. cada um tem uma opinião. É subjetivo. Isso. E a gente na indústria, a gente não pode ter opinião.
Não, porque Você cada tem um tá ali pelo conhecimento. currículo. Para isso você Sim, tem você- Ou seja, você é Só, pessoa, você é não interessa a sua técnico de escolha planejamento, sexual. Então você precisa atender esse currículo. Ah, eu sou técnico de operação. Não, a Petrobras me deu um curso para eu fazer essas atribuições. Técnico de química. Ah, mas e assédio? Porque na moral, porque se a gente for parar pra pensar aqui, a gente eu falo muito, a gente transformou a CIPA num boteco. Exato. Eu gostei da Olha aí, vou aqui, ó. dessa associação. Risca a faca. Gostei. Boteco, risca a faca. Risca a Não, porque cada um começa. O que é? Porque agora você imagina, vocês. Agora eu tô me colocando assim, porque eu já fui cipista. A gente Sim, foi cipista sim. numa época lá, que você tinha realmente pautas sérias e você tinha. Gente, os colegas chegavam com as pautas lá meio assim. Aí hoje você, cipista, não acolhe uma pauta que você entende assim, não é. Assediou. Aí você conversa. Aí você que vai tá tomando uma situação reversa, que o cara vai falar assim, não, mas você não levou a minha situação. Né? Porque a gente lá aconteceu o seguinte, várias situações que a gente levava, a pessoa não ficava satisfeita. Ah, mas eu não falei assim, eu falei assado. Isso a gente tá falando 10 anos atrás. E Helder, pode falar. Aí você hoje que tá uma coisa muito complicada, muito mimimi, muito politicamente correto, muito senão, como é que você vai falar? Aí você se pista, de repente até leva, mas se você não concorda, você diz, não, vamos tentar entender melhor como é que o colega, ou os colegas estão trazendo pra gente estar levando ali e tal. Aquele grupo, aquele colega não se sente atendido e ainda vai, não, porque você me discriminou, essa pergunta. Gente, olha que situação que... Então, mas essa lei está aprovada. Eu entendi. Não, isso é atualização, isso é É atualização. 2023, assim, que foi lançar isso. Exatamente. Né, e você até, quando a gente estava conversando e perguntou, a partir de quando tem que ser implementado? Imediatamente. Porque o que acontece? Ali tá, a lei foi em 2022, para a partir de 2023. Então, já deveria as forças de trabalho toda saberem dessa alteração, que não é só isso, não. Eu tenho uma pergunta aqui. coisas. Agora você... Eu preciso dos investidores me explicarem. Vou pegar uma antes que vocês peguem Quem todas. Vou pegar uma aqui também. valida? Qual é o critério de validação de uma NR? Eu estou aprendendo com vocês aqui. Por que eu falo isso? É um debate profundo. Porque Muito. nós falamos da Não, mas é NR5. sério. Mas e as demais? Eu vou dar um exemplo. NR13, antigamente, tinha um Base de critério pressão. de teste hidrostático para base de pressão que ele era estreito. Hoje não se faz nem teste mais praticamente. Só em raras exceções. O que mudou? Quem validou? Como é que isso é feito? No caso, a gente acabou de falar sobre NR13, é muito focal. Engenharia. Muito focal. Você tem ensaio isso, tem algumas coisas que você substitui. Você tem algumas situações que permitem. Vaso de pressão. Vaso de pressão. SPI. Uhum. Tá embutido, o SPI tá em ela dentro, né? Tem dentro. Então, assim, beleza. Mas como que é feito isso? Quem decide o que altera e o que não altera? Qual o procedimento de revisão? É simplesmente alguém chega lá Não, e é vou incluir profundo. isso aqui? Não, o que acontece? É um debate profundo. Mas por que entrou, como eu disse, Não, né? isso uma é coisa lei. que Isso é lei. não Não é uma NR. Essa lei, ela... Principais mudanças diretrizes da lei Então, para a CIP. as NRs não são leis. São Não, normas NR regulamentares. são leis. Tem força Não, de lei. gente, tem força Tem de lei, peso de mas são lei. normas. Isso, e uma ação judicial pera aí. eu posso usar uma NR. Vamos explicar. Lei, quem faz é o Congresso. Isso, Ou as Assembleias exatamente. Legislativas. Ou as câmaras municipais. O que são as NRs? Na verdade, eles não só São- fazem, elas também aprovam. Não. Ela também aprova. O quê? Por exemplo, houve uma mudança, houve uma atualização, o MTF fez, mas ainda não foi aprovado. Não. Quem Aí fez... o Congresso... Não. Vamos lá, vou explicar. Vamos explicar o trâmite, como é que acontece. Lei é produzida pelo legislativo, seja Isso. municipal, estadual ou federal. Congresso, assembleias e câmaras. Exatamente. Entendeu? Agora, vamos lá. Essa lei falou da CIPA. A gente tem outras leis que falam da CIPA. Só que a CIPA, ela tem que ser regulamentada. Acho que no Código Civil fala isso, que ela teve que ser regulamentada. Ou seja, pelo Ministério competente, que é o Ministério do Trabalho. Então, criou-se a norma regulamentadora. NR é isso. Porque a lei maior obriga o Ministério a criar a normativa. E ela tem força de lei. Porque Isso. foi uma lei que mandou ela fazer, mas ela não é Isso. lei. Então, vamos lá. Como é que essas normas são feitas? São normas técnicas. Então, vai a BNT, né? NBR... Todas essas normativas também são específicas e tem leis que obrigam a regulamentação. Mas entendeu? diferente de uma NR, uma NBR, elas nem todas, NR todas,
NBR, nem todas têm leis que as respaldam. Elas geralmente são normas sugestivas. Não, o que Não? acontece? Se você vai Falando de NBR, fabricar obviamente. uma torre, você vai fabricar Isso. uma torre, você tem que procurar nas normas brasileiras, Isso, são NBR, normas técnicas. a A BNT, BNT, igual você falou, falamos né? juntos. E qualquer outra que tiver, entendeu? E falar, tô atendendo. Sabe o que eu Entendeu? vi agora ali? Você não pode adotar. Quer ver um exemplo? Teve um gerente lá em Cabiúnas que ele pegou uma tinta que é usada lá na Noruega, na Dinamarca, sei lá, nas plataformas de lá, que lá é um ambiente completamente diverso do nosso. Tinta E- zebrada, será que já inventaram Não, agora? Quase uma tinta isso. A fluorescente. ideia Era uma tinta fluorescente que a durabilidade dela era muito melhor do que as nossas. Então, o que ele pensou? Cara, vou ter um benefício em manutenção, nunca mais vou ter que pintar isso aqui enquanto eu estiver aqui e tal. Só Qual que condição? adivinha. Qual Só que condição lá? não, Temperatura ambiente? não Qual o ambiente que ela vai estar trabalhando adivinha. lá? Quais são os fatores? As nossas botas não têm a aderência para essa tinta. Então, todo mundo sai escorregando na Escorregando. área. Porque as botas que eles usam lá, eu pesquisei na época, as botas que eles usam lá tem que ter aderência nessa tinta, que é uma tinta de piso. Para sinalização, para escada e tudo mais. Então, estou falando, não adianta que às vezes a gente vê, mas eu estou seguindo a norma lá da Europa ou dos Estados Unidos, ou sei lá de onde que for. Não é isso, porque as normas brasileiras, você está falando assim, elas são construídas com muito estudo. Entra as universidades, entra os conselhos, no caso o CREA, né, no nosso caso, mas se fosse alguma coisa específica da área médica, o CFM, né? E por aí, farmacêutico, químico, entendeu? Então, tipo assim, é muito difícil construir uma norma. Por que, Ana, falando isso com você, tá? Só para aproveitar ali. Porque eu tô vendo um jabuti aí. Eu me lembrei agora. Aquela Eles tão mesma enfiando lei. coisas. Não, aquela mesma lei que fez aquilo lá, botou isso também, eu falando. Que ela não fala só da CIPA, ela colocou manutenção das mulheres no ambiente de trabalho, né? Flexibilização do trabalho remoto e das jornadas para mães e pais de crianças de até 6 anos, os trabalhadores para eles conciliarem a vida profissional e familiar, né? Para quê? Para evitar afastamentos, faltas e licenças, para garantir a produtividade. Só que também preservando a vida profissional e familiar, é uma conciliação. Ou seja, essa lei é uma salada de coisas. Sabe o que eu acho legal? Que e nenhuma nem mexeu outra. na CIPA. O problema é que essa lei aí, do jeito que você acabou de falar, esse termo aí, você agora não tem nem vida pessoal e nem vida profissional. Você passou a ter uma salada com as duas. As pessoas às vezes não conseguem entender que nem toda lei ela é benéfica. Você tem um monte de jabuti escondido aí. Pra mim, isso aí é uma loucura. Você Não, acabou é com as loucura. mães. Agora a mãe não tem mais aquele espaço só dela em casa. Levou o trabalho pra dentro de casa. As pessoas não estão entendendo isso. E estão Os aceitando pais essa mudança. também. Exato. Eu me falei mais pelas mães por causa justamente da criança, do filho, que é muito mais a questão. O filho fica muito agarrado com a mãe quando é novinho e tal. Então veja bem, você introduziu isso daí agora, parece lindo. Só que daqui a 5, 6, 7 A gente anos, não sabe como é que vai ser. isso, eu acredito que isso vai ser um grande problema, porque vai desestruturar mais ainda as famílias. Mas a gente vai entrar na discussão por exemplo, por favor, eu só do tô trabalho falando- remoto, né? Que as pessoas já estão fazendo isso por escolha. Levar, porque o seu trabalho remoto é isso daí, é você, como é que tá chamando aí? É teletrabalho. Alguém que... Concordo. É você tá levando o seu ambiente de trabalho para dentro de casa e as pessoas estão achando lindo. Mas eu fui bem categórico, essa é a situação que acontece hoje. Inclusive na minha empresa, tem muita gente que trabalha assim. Mas eu fui bem categórico com a minha coordenação. Olha, não tenho condições de home office. Por Home quê? office, isso é a palavra que eu tava tentando... Por que eu não tenho condições? Porque eu tenho uma família e a família depende de mim. Eu tenho determinadas demandas com meus pais, minha mulher e tal. Porque, para quem está aqui, vem aqui para Macaé, eu estou aqui há bastante tempo, esquece que você vem aqui buscando qualidade de vida. Muitas vezes as pessoas se iludem, não entendem o que Macaé tem a oferecer. Perdão, Macaé não. O que o mercado de petróleo e gás tem a oferecer? Eu trabalhei em Cabiúnas também. É uma situação que eu gostei de trabalhar lá, mas vi coisas para mim absurdas, em termos de segurança. Cara, Eu tomei susto com coisas que eu vi lá. Eu simplesmente parei. É assim mesmo isso aqui que eu tô vendo? É isso aqui mesmo? Assim, foi assustador para mim. Mas funciona. Não posso fazer mudança. Então eu digo o seguinte, mas ali, o meu trabalho ficou ali. A partir do momento que você leva isso para dentro da tua casa, meu amigo, minha amiga, acabou.
Você levou o seu trabalho para dentro. Se você é um profissional autônomo, você é um advogado, você faz o seu próprio horário, você é um médico, você é um dentista, você ainda consegue equilibrar isso. Mas no nosso caso, que dependemos de mostrar produtividade, temos metas para bater o tempo todo, serviços focais, isso prejudica demais a tua vida pessoal. Porque a todo instante aquele cara que tá aqui vai te mandar um Teams, vai ligar pra você. Peraí, termina o fim de semana, mas você já tá em casa, aproveita, tal, você já tá com estação aí. Você já não vai vir? Então não vai vir mesmo, tal. Então, assim, temos que tomar cuidado, porque nós estamos nos tornando máquinas. Nossas normas, que antes vinham para proteger a integridade do trabalhador, daquele cara que tá lá gerando riqueza, eu tô vendo com cada passinho, eu tô vendo um jabutizinho sendo colocado ali, entendeu? Cada hora uma coisinha, para na realidade tirar a tua privacidade, tirar o teu tempo de folga, porque querendo ou não, existe uma pressão, e essa pressão você leva para dentro da sua casa. Se você está trabalhando, igual eu trabalho com um projeto, vou dar um exemplo, tá? É que eu tenho que ser entregue em determinado período. Se eu estou no fim de semana, encerrou minha sexta-feira e eu fui para casa, pode desabar o mundo, amigo. É sexta-feira e não estou trabalhando mais. Mas quando você está em home office, o cara vai lembrar que você está em home office. Não, esse cara trabalha bem de casa. Joãozinho, né? Vai lá, Joãozinho. Ele trabalha de casa, pô. Só um comentário que eu não tinha feito anteriormente, aí já passamos para outra colocação e tem o mesmo tópico, né? Ali no último parágrafo. Além disso, obviamente, né? Também podemos citar as penalidades que podem ocorrer caso sejam atestados o assédio moral e sexual. Agora, é uma pergunta simplória. Beleza, eu sou presidente da CIPA. Não, eu sou presidente da CIPA. A CIPA não diz que eu tenho que ter um treinamento específico com um psicólogo para eu ter a moral, para ter a capacidade Justamente. de... Isso aqui foi um assédio. Isso aqui não foi um assédio. Isso foi assédio moral. Não, isso foi assédio sexual. Não, isso foi uma aliciação. Não, isso é subjetivo. É absurdamente interpretável. Você sente uma coisa, ela sente outra. Eu sinto. Se eu estiver feliz, eu vou sentir de um jeito. Se eu já estiver indignado, eu vou ter uma reação muito É pior. interpretável, cara. Vamos falar do assunto recente. Eu não tenho que ter cursos. Não, é só o que eu pensei. Pronto, é isso aí. É isso aí. Olha só Acabou. o assunto recente. Eu fiz contato lá, querendo saber, com vários colegas, querendo saber do falecimento da engenheira, né? Semana passada, tá aqui, né? Ainda está no ar, as pessoas ainda estão sensibilizadas, né? É um momento onde a pessoa consegue se disponibilizar mais, porque fica tocado, né? Uma pessoa faleceu ali, a menina ia casar agora no início do ano, né? Enfim, e aí, o que acontece? Vem o sindicato, né, e se posiciona no site. Qual site que foi que a gente viu? Não, até vi aqui. E na entrevista lá, falando que acredita que a responsabilidade é do condutor. Sabe? Brabo, né? E uma pessoa que eu conversei falou que conversou com alguns cipeiros de Cabiúnas, né, e que tá todo mundo assim, assustado com a situação. Eu falei, e a CIPA? Não, tá todo mundo assustado. A frase foi essa. 3 colegas falaram praticamente a mesma coisa. Então, o que acontece, gente? A CIPA, a gente tem que lembrar que a gente, por mais, né, falecimento da moça, a gente fica... Quem não fica balançado? Uma moça nova daquilo, com toda a vida pela frente, ia casar, né, e tudo mais. Mas, como que você olha... a gente tem que ter essa condição de fazer uma análise técnica da situação. Porque cada um dentro da sua área ali, ó, o engenheiro que estava ali, o técnico de segurança, sabe? Que máquina é essa? Ela continua funcionando? Será que essa máquina que passou, né? Que fez o acidente acontecer, ela está em uso, ela foi reparada, ela já estava com nota aberta, sabe? Será que essa falha, ela está sendo estudada para ser verificada em outras que podem apresentar o mesmo problema? Né? Mas vou te não, falar, foi 2 comentários que me chamaram a atenção. Essa colocação aí vai ferrar muito o sindicato, tá? Por um principal motivo. A partir do momento que ela alegar incompetência, primeiro que é mentira. Se o operador está ali é porque ele tem treinamento para. E a melhor forma de respaldo que a empresa tem para a famosa frase geral dela da reta... Perícia, né? Não é incompetência. Beleza, mas ele tem um treinamento, logo ele está capacitado a. É o que diz a norma. No papel,
É assim que Né? funciona. No mas papel, a imperícia é é assim. isso. Vamos supor, Porque no caso dia você não tá contrário, bem, é e um você homicídio fez- doloso, correto? Caso Mas aí contrário. você não se está bem, é um sentimento que você está tendo dele. Ele não estava bem. naquele Isso, dia. não Peraí, tinha nem que tava qual é a trabalhando. evidência? Não, a única evidência Isso. que eu tenho oficial é esse curso que foi feito, está aqui o certificado dele. Ele é Isso. qualificado conforme a exigência da minha Gente, contratante. mas eu acho muito estranho e difícil de aceitar. Difícil de aceitar. O sindicato que vem vai um se ferrar um pouquinho diretor devido a isso. Que está ali responsável Tem a pela fala aqui, ó. coordenação. Ó. Lê aí. Não, então, o sindicato, né, informou que criou uma comissão para acompanhar o caso. Queremos saber o que aconteceu. Se houve falha do condutor, destacou o coordenador geral da entidade. Não, printa isso aí e me manda para poder colocar, para aparecer isso aqui que eu vou colocar. Qual seria? Como é que você vai detectar uma falha de operação de uma máquina? Escorregou o pé dele de um pedal? Não. Como é? Vai ficar tudo na base da suposição sem uma evidência clara? É muito- Pelo que quando eles você estão pede- falando, sim. Então, Sempre que você vai falar alguma coisa, eu sempre digo o seguinte: é muito complexo você ser um investigador de um acidente. Primeiro, porque você está lidando com duas fortes forças, que é a emoção e a razão. A lógica, né? Eu falo a razão ali com lógica, tá? A emoção de todos que estão ao teu redor te cobrando de maneira emotiva e de maneira lógica. tá, mas você nós estamos tem falando que de tá- responsabilidade. Para Isso. mim, os Isso. cipeiros têm receio de fazer as coisas por causa de coisas desse tipo. Sim, isso aí. Porque o primeiro a levantar que a culpa pode ser do Foi trabalhador o sindicato. é o sindicato. Então Isso. o cipeiro, Deixou de ser técnico, deixou de se ter um pô, frio. o A diretor resposta do frio. sindicato ele também é técnico, senão ele não Diretor, estava lá. não, você tá falando porque aqui não é o diretor qualquer. É o coordenador geral. geral, É não o coordenador Você geral. não pode falar, não, diretorzinho Que equivale qualquer. a presidente do sindicato É. em outras entidades. Então, o que acontece? Eu acho que é muita irresponsabilidade, sabe? Ainda mais que houve a fatalidade, porque se você falar assim, a menina está internada, a gente está orando para ver se ela melhora. Não, já aconteceu o que há de pior, entende? E aí, negligentemente, porque até numa eventual ação que a família venha mover, essa reportagem vai estar colada lá, em defesa da empresa. Você tocou no assunto, Ana, que me Cê- deixou não, curioso. sabe como? Isso é assédio. Isso é assédio Claro. com todo e qualquer cipeiro que queira defender essa situação e todas as outras. Um sindicato tem poder para, digamos assim, poder, ou pode, não sei o termo correto, de resguardar um cipeiro? Com certeza. Aí eu vou para uma próxima Que O pergunta. sindicato é feito para isso. Ele é Ele um foi trabalhador. feito para... Aí eu vou para uma próxima pergunta, tá? Tô aqui Mas já. tem que ter vontade. Tô aqui há 20 e poucos anos e Tem já que vi querer, uma né? coisa muito interessante. Nós temos, abre aspas, sindicato, fecha as aspas aí, que tem dono. Tem Isso está coronel. correto? Isso está correto? Como diz o meme, mas isso está certo? Entendeu? Não tá, não. Por que eu falo isso? Eu não sei como funciona, como é regido um O que é sindicato. certo é o seu desconto sindical no seu salário. Isso Vou é ser certo. honesto, se o sindicato Isso é certo. se eu tivesse ele dentro do sindicato, tá? Falando eu que sou totalmente contra desconto sindical. Eu sou totalmente, tenho aversão. Por que eu falo isso? O dia que eu precisei de uma homologação no sindicato, sabe o que o sindicato fez? Me botou numa boa fila, entendeu? Fez eu vir do Espírito Santo 2 vezes Nossa. para homologar minha rescisão, simplesmente para fazer isso aqui, ó. Pronto. Falei, legal. Isso aqui é sério? Então, por que eu tô falando isso? O sindicato, eu não conheço como é feito um sindicato. Mas por que o sindicato Poderia não só, funciona? em situações como essa, pagar uma Não, taxa de hoje, R$5 só o pra isso. sindicato Né? perdeu Só a uma só, força. acabou. Só pra isso. É uma coisa assim que há um silêncio sobre isso. Então, quando eu falei sobre o dono, deixa eu explicar para você, Ana, é o seguinte. Não está na hora de uma renovação disso, não? Você ter um sindicato que antes mesmo dele ser posto em prática, posto em atividade, ele ser devidamente apresentado. Porque primeiro, vou usar um termo, desculpe construído, né? O sindicato Exato. tem que ser construído. Construído, mas primeiro assim, a base, vou chamar uma constituição efetiva, as regras pétreas. Isso aqui não pode ser mudado. Se for mudado, o sindicato ele é dissolvido automaticamente e perde poder junto a entidades. Então. Se fizer dessa maneira, primeiro ponto. Muito difícil, Você vai ter porque é muito rentável o tal do mas espera lá, sindicato. como a Ana acabou de falar, construído, ele não vai Construído. ser tem um Sim. dono. Mas é um todos os sindicato que é sindicatos foram autônomo. construídos. Todos os Sim, sindicatos sim. aqui na nossa região. Mas qual deles fala isso? Que se você sair daquelas regras pétreas, sei lá, Não, você mas não pode eles fazer mudaram. isso, desviar dessas funções que ele legalmente está escrito, preto no branco e registrado. Que se ele quebrar essas cláusulas, ele perde poder de representatividade.
Então, vamos Pô, lá. pai, o cara fica com medo. Peraí, se eu sou um funcionário, perdeu aquilo ali, eu vou entrar na justiça e o sindicato tem que indenizar Cobrar. todos aqueles que são afiliados a ele. Nossa. Eu tô dando alguns exemplos. Isso é sonho. Por que eu falo Esse é isso? sonho. Não, é um sonho, mas pode ser construído. Pode ser Pô, eu construído. tô parecendo sindicalista. Mas vamos lá, só tenho que dizer o seguinte pra vocês, eu não Todos sou. somos. Não, o sindicalista, sabe quem é o sindicalista? Você sabe quem é? É o trabalhador que quer a vida dele melhor. Ponto final. Por que eu falo Qualquer isso? trabalhador que se engaje numa construção de um ambiente melhor de trabalho, de condições melhores de salário, de segurança, de saúde, é um sindicalista. Por que eu Sem tô falando mandato, isso? mas Qual é. sindicato efetivamente trabalha em cima de... Então, mas Validar todos isso foram daí. construídos assim. Eu vou te contar a história dos 3 maiores daqui, sem citar nomes. Né? Antes a gente tinha um Construído sindicato, e depois todos foi comprado? Tem um dono Não. agora? Como é que é? Então, o que isso que eu tô acontece? falando, ele As desvirtuou. pessoas que se vendem, o Desvirtua. sindicato não pode ser vendido. Isso aí, Porque mas... sindicato é mas instituição, né? Antes de mais nada, Então, Então, mas você isso eu tô falando. Mas o Você CPF tem que se entender vende. que a única coisa que garante de um sindicato não ser corrompido, né, e usado para outros fins é a participação ampla da categoria, seja ela qual for. Então, quando você constrói... não precisa, gente, eu vou dar um exemplo mais simples de entender. O síndico de condomínio não vai na reunião não para você ver. Ele aprova a conta para você pagar. Entendeu? Ele aprova o uso da área comum para ele e para a família dele. Não vai na reunião não para você ver. Entendeu? Então, o que acontece hoje é que o sindicato é o nosso síndico que faz assembleias. E eu estou falando de todos os sindicatos. Não estou falando de nenhum exclusivo. De A ou de B, né? Eles fazem assembleias alegóricas, bloqueiam Proforma. né, com qualquer convocação, nas linhas pequenininhas nos jornais e nos sites que ninguém entra, entendeu? E saem aprovando prestação de contas, uso do dinheiro e por aí vai. Só que os sindicatos hoje, gente, mudou, e eu adorei essa mudança, que foi o fim do imposto sindical. Eu vou explicar por quê. Porque, para mim, quem participa é igual um clube. É quem quer. Então, essa pessoa que quer, ela tem que estar atenta. Ela tem que participar. E como houve essa coisa compulsória, aqui no Brasil a gente não criou esse hábito, essa cultura de participar do sindicato. E não vale participar só naquela Não é pauta. se inscrever, né? Participar. Não participar. Então, Devido à cultura e o que os brasileiros sempre porque viram, a né? categoria Olha, petroleira... devido a Deteriorização. Deteriorização do sindicato em si. Quando eu cheguei aqui em 2000, 99, 2000, eu me lembro que tinha um Era clube, outra cara. categoria. Tinha um clube. Tem eu ainda. pegava o carro e subia no clube. Muito bem cuidado, muito bem, muito bonito. Não sei Não, mas isso não é do sindicato e não, não eu tô é da falando categoria dos nossos terceirizados aqui. sim. Era muito bonito. Era que Sim. tinha por trás do McDonald's, tipo assim, não me lembro, muito me lembro mais. Tá lá Tantos ainda. anos. Era muito bonito, muito bem organizado, parecendo esses locais do Senac, Senai, Senast, sei lá, que tem Guarapari, tem outros pontos aí muito bons, aí muito procurados. Tem Sesc, ainda. né? Sesc, Senac, isso aí. Então era muito bom. Aquilo me impressionou, pô. Valia a pena. Você tinha, vou dar um exemplo, tá onde eu moro, no Espírito Santo, onde eu morava. Você tinha dentista, você tinha médico. Era muito bem estruturado. Então você tinha ânimo em participar. Eu me lembro que lá, dando exemplo de lá, tá? A pessoa queria se filiar ao sindicato, porque tinha aqueles benefícios. Hoje, o que o sindicato oferece pro trabalhador? Nem serviço jurídico. Então, por isso eu te perguntei e falei com Nem vocês o médico aqui. do trabalho para confrontar o médico do trabalho. Quem vai levantar... olha, eu vou empresa. acabar tendo problema, hein? Vocês vão ter que me contratar, hein? Se eu ficar demitido. Quem vai levantar um sindicato de verdade? Primeiro, eu falo sindicato de verdade, sendo assim bem realista, como eu falei, ele ser construído junto com as pessoas que estão dispostas a ver o que vai acontecer. Mas não pensando neles, pensando na próxima geração que vai vir, que vai trabalhar, porque a gente constrói algo para o futuro. E deu exemplo de... tem um estatuto, acredito eu, que o sindicato tenha, que dentro dele conste realmente, como eu disse, coisas pétreas que não vão mudar. Dá um exemplo, me desculpe o termo, tá? Eleições, tal, uma vez só, duas, não sei. Quem quiser que prepare o próximo. Tem que ter isso, isso e isso. Aquela gestão, se não cumprir isso, regras muito claras para que sejam atendidas. Por que isso? Porque eu sou como eu falei com você, eu posso não ser ativo no sindicato,
Mas se eu entro numa empresa e as pessoas falam, pô, Marco, não precisa ser dentista, não, vai no sindicato. Você não precisa, não, vai no nosso sindicato. Marca para o nosso sindicato. Pô, daqui a pouquinho, não vou dar o termo, o sindicato vai virar uma empresa prestadora de serviço para os filiados dele. Que é um formato que eu acho que funcionaria muito bem. O termo pode parecer maluquice, não sei se funciona assim. Desde que eu tenha serviços que retornem para aquela força de trabalho, formação. A gente tem que fazer um podcast só disso. Exatamente. Falar assim, ó, o que acontece? Mas não seria um sonho? Porque de repente a gente está brincando aqui, desculpe, eu usando o termo brincando, tá? Mas não sei, não está na hora de começar a alguém levantar essa bandeira, não? Então, mas isso aí é uma coisa coletiva, né? É. Então... Fomentar isso? Questionar? Precisa das pessoas quererem, né? Mas como fomentar isso? Como fomentar? Debate. Por exemplo, a CIPA é a Organização Local do Trabalho. Uma forma de você organizar o sindicato é criar organizações local de trabalho. Inclusive, tem sindicatos que tem isso no estatuto, que o sindicato tem que fomentar as organizações local de trabalho. Por quê? Porque você não vai debater só assuntos de segurança e trabalho. Você vai debater, por exemplo, as injustiças que acontecem muitas vezes quando a gente está trabalhando, né? Por exemplo, você está trabalhando ombro a ombro com uma pessoa que ganha o dobro de você, vocês dois estão na mesma função. Porque a lei é clara. A lei fala que não pode ter diferença de salário. Você pode ter diferença em outros adicionais. Anuênio, porque o cara já tem 5 anos de casa, você não tem 10 anos, 15 anos. Então, anuênio, algum plano de carreira, mas o salário básico não pode. Por isso é que quando você vê um concurso aí, por exemplo, para uma empresa pública qualquer, o cara entra com salário alto, porque ele tem que ficar com salário igual de todo mundo que está lá. Entende? Isso é um problema. Isso é um problema nada. Por quê? Porque a empresa sabe disso. Explicar, se você sentar com um contador, com um cara que faz a contabilidade das empresas, ele sabe disso, que na hora que ele contratar, tem que ser todo mundo do mesmo salário. Mas aí o que a empresa faz? Ela pratica as empresas todas, né? Não estou falando de exclusiva, isso não é exclusivo. A Petrobras, a bem da verdade, ela coloca a lei no contrato. Eu já falei isso aqui na semana passada. O fiscal de contrato, ele tem que fazer o escopo da concorrência dentro da lei, dentro da normativa. Então, ele vai fazer. O que acontece é o descumprimento dessa normativa e aí, por N motivos, essa fiscalização não é concluída, né? E aí fica essas discrepâncias de salário e com os funcionários, não só salário, condições de trabalho, reconhecimento do risco, igual está aqui na lei. Você acha que já não está nos contratos da Petrobras, a nova lei da CIPA? Lógico que está. Não só a nova lei, a outra alteração de 2021 também, entende? Então, o que acontece? A gente tem que pensar que há uma má prática e essa má prática, ela tem um objetivo, entende? O objetivo, certamente, é não repassar esses valores, né? Porque, vamos pensar aqui, olha, se uma empresa, a Petrobras mesmo, tem lá necessidade de tais atividades permanentemente e ela só troca de empresa, né? Periodicamente ela vai renovando o contrato, isso não é uma atividade temporária, é uma atividade permanente. Que ela tem necessidade. Então, ela deveria primeirizar. E quem deveria cobrar isso são os sindicatos. Os sindicatos tinham que falar assim, pera lá, essas funções todas aqui, você necessita de maneira permanente. Então, não tem sentido que você não tenha a primeirização desse. Agora, o sindicato acha bonito contratar. Os sindicatos têm serviços contratados, eles terceirizam. E a terceirização só tem um problema. Que, em vez do trabalhador estar recebendo mais, tem um patrão entre esse patrão principal, que é da Petrobras, né? E o trabalhador. Então, esse patrão está ganhando alguma coisa. É isso que eu não consigo entender. Como é que a terceirização pode ser mais barato? Não é. Como? Eu nunca consigo entender. Então já é o terceiro podcast que a gente abriu aqui já. A gente tem que Não é. Na verdade, a terceirização ela é mais cara. E por isso ela tem que ser provisória e temporária. Mas os milhões que rolam por trás dos sindicatos é para principalmente emitir lá uma vez ou ninguém outra debate isso no judiciário. notas como Eu essa. tenho uma pergunta. Vocês leram? Você entendeu? É um chove então, no molha, cara. O que a nota acontece? é um chove no molha.
Ele primeiro ele dá uma cosadinha lá em cima, lá embaixo ele tira o camarada da reta, literalmente. É porque ele não falou Ele nada fala, lá ó, embaixo, né? que lá embaixo, olha o que ele falou lá em cima, queria saber o que Porque, ó, aconteceu sobre fora do caminhada- condutor. Lá embaixo ele falou que não tinha divisão entre a pista e onde andava o pedestre, tirando a responsabilidade do cara. Os dois, tá jogando a É, culpa no morro, exatamente. na pessoa que morreu. Morreu. E na pessoa que tava Que tava conduzindo conduzindo o qual o equipamento. problema? Chove Será no que molho. esse condutor sabia do problema da máquina? Porque muitas das vezes acontece isso. Pode não, pode. Entendeu? Dele receber um equipamento para trabalhar e tá lá com a documentação toda certinha, porém... É uma mais máquina. fácil fazer isso do que falar que a máquina não estava mantenida. Ela é uma máquina. É muito mais fácil fazer isso daí do que falar que a máquina não foi mantenida. Então, ela é uma porque envolve máquina. contratos, entendeu? Ela pode Isso falhar, para isso existe recall. Ela Não pode é? falhar. Sim. Você está Mas os trabalhando agora, nós documentos temos estão assinados. carros novos Mas os documentos estão que pegaram assinados. fogo. Aí, ó. Quantos Aqui, carros ó. a GM pegou no fogo? Novinho, pegou Igual fogo. você vai em um órgão aí, ninguém vê nada no seu carro, mas assinam pra você. Toma, Ô, tudo gente, certinho. Cafezinho, É cafezinho. porque a gente Exatamente. combinou de não citar nome das entidades aqui. Sim. Mas tem sindicato aqui no Brasil que se acontece um negócio desse, para a força de trabalho. Para a força de trabalho. Para. E fala, não vai ter expediente hoje, porque a gente É. vai estar vendo aqui o que é que aconteceu. Entendeu? Não é tirar a pessoa ali e já botar todo mundo para trabalhar, não. Até porque a gente isso sabe que não aconteceu, fica né? bem. Entendeu? Então, tem urgência, aquilo que não pode ser parado, por questão de segurança, não se para. Mas tudo que não é necessário para questão de segurança, poxa, você vê um colega seu, quantas pessoas ali não ficaram abaladas, que eram amigas dessa pessoa? Até pegando o gancho, não sei, por exemplo, lá, o pessoal ficou sabendo, você que a gente está falando desse evento aí, por fora dos informativos da empresa. As pessoas ficaram sabendo através de rede social, ou então gente Sim. assim, ué, aconteceu o quê, hein, Gabiano? Parente ligando, querendo saber, as pessoas de fora ligando, querendo saber o que tinha acontecido. Né? Mas, gente, a gente falou uma coisa, e até que está na Nova Cipa, né? Porque vamos parar para pensar aqui numa outra questão, o lado emocional. Você, igual você falou, você tem aí seus 40 anos. Você chega hoje para ser atendido em qualquer médico. Cara, que eu não tô muito bem e tal. Você quer dar. Paracetamol. Você foi. Não. Como é que é? Se você tá ganhando um paracetamol. Você tá aqui por quê? Ah, não, porque eu não tô me sentindo bem, tô meio estressado. Tá, mas você tem o quê? Não, mas é que eu tô estressado. Tá, mas só isso? Então, toma aí um maracujina e você ficou aqui na fila de atendimento de tal hora e pode ir Me pro diz trabalho. quem é esse médico aí, porque a maioria é Rivotril, entendeu? Clonazepam, Prazolam, diazepam, Não, eu digo assim, mas pra você benzodiazepínicos. Sim, sim, é pra você Voltar a acalmar, você tá muito trabalhar. estressado, é porque você tem que se acalmar. Entendeu? Não é? Então, Não é um ambiente de trabalho. Não, é você. Que tá te pressionando, Isso. que tá acabando com você. É você. Não, Então toma um clonazepamzinho que você tá muito agitado. Isso Então aí. ele precisa relaxar Então, mais. vocês entenderam? ainda tem nesse ponto que aqui quando fala a questão do assédio, né? E da outra pauta que tava ali, do emocional. Aí vamos lá. Eu, técnico de operação, qual a qualificação que eu tenho? Minha opinião. Sua opinião. Gente, Uhum. e aí? Mas é pior. Você tem Ué? quantos anos na A lei tá função? permitindo? Ué? Quantos anos você Fazer tem o quê? em operações? Eu 17. Só 17 anos, né? Aí minha pergunta para você é um pouco dúbio sentido aí. Né? Como é que você está vendo os novos que estão chegando? Na mesma pegada sua? Porque eu falo isso aqui fora, minha área terceirizada. Você que está primeirizado. Tá tão legal quanto tá aqui? Não, tá diferente. Assim, Acho que o jeito que eu posso falar, Olha, o Pepe jeito mais Rosso. sutil Tá é que tão diferente. legal quanto tá aqui, com o meu nosso lado aqui, que tá chegando, tá ficando tão legal quanto tá chegando aqui também? Tá ficando legal assim Foi também? dentro desse choque de gerações que tá causando uma grande polêmica fora. Você não Polarização extra- fortíssima. a polarização, Absurda. várias situações. Aí trouxeram simplesmente pra dentro da CIPA. E- Porque você ser cipista hoje, Isso daí. gente, você pode sair preso. Vamos Se jogar bobear, Ó, você exato. ciclista. É. Homem hétero, gente, você sai preso assim, Sai você preso, sai perdendo a sai empresa preso. hoje. Você imaginou se eu sou cipista e falo que eu falei com meu amiguinho lá de 6 vezes, fez o serviço errado no último podcast, que eu chamei ele daquele negócio, porque 6 vezes ele errou Já era. o mesmo serviço. Um profissional contratado para fazer um serviço. O mesmo serviço,
Foi refeito por 6 vezes e na 6ª vez ele errou Preconceituoso também. você. Aí eu fui e dei um nome a ele de um animalzinho de 4 patas. Fiquei até arrependido por causa do animalzinho. Eu fui denunciado. Isso. Entendeu? Porque eu não podia ter falado daquele jeito com ele. Aí quando eu virei pra minha coordenação, expliquei que foi 6 vezes a pessoa... Tá falando sério? Eu falei, tô. Aí fica difícil, né? A própria coordenação não teve jeito. Fica difícil, né? Mas você não pode. Você entendeu? O politicamente correto. Você não pode. Mas você não pode. Quer dizer, Você não pode. nós estamos chegando num ponto em que você deu exemplo. O você pode ser ciclista... incompetente. Você pode Você não- mas é- não ter perícia. Você pode esquecer as normas. Você pode Não esquecer seguir tudo. sua formação. Mas você Isso. não pode falar a sua opinião Isso. sobre quem faz esse tipo de coisa. Exato. Entende? Tem que tomar Aí você muito faz o que cuidado. Mas isso é Não. só opinião. Como a gente estava falando É só aqui. opinião. Isso é só opinião. Cara, nunca me ensinaram na minha vida, em 38 anos de vida, não sei se para vocês já, mas comigo não. Nunca me ensinaram. Ó, isso é assédio, tá? Ó, isso não é não. Ó, isso é preconceito, tá? Mas Não, não. era bullying. Isso não é não. A gente fazia e sofria Não, bullying. Então, e é uma palavra nova. Aí Bullying é uma depois- palavra aí a nova. gente vai entrar Na na nossa questão- época era no final da escola, né? a gente resolvia lá. A gente resolvia lá e acabou. A Petrobras, ela ensina os gestores dela a assediar, entendeu? Eu fiz essa denúncia Oi? no Ministério Público. Vem cá, tem curso para sediador? Tem. Que isso, gente? Só que eles dão outros A partir do momento que não te Eles ensina falam- não, logo te ensina assim. Então, o que Técnica, acontece? né? Técnica dentro do Não, ela politicamente fala assim, ó, correto. se o cara tá fazendo isso, você faz isso. Se o cara tá fazendo aquilo, você faz isso. Olha E isso. aí, vou te falar, na denúncia que eu fiz, que foi um dos motivos da minha demissão, né? De uma Eu das, fui- né? da primeira. Aí eu fui lá, elenquei 12 casos de pessoas que estavam sofrendo assédio moral, documentei, todos esses casos estavam sendo avaliados pela CIPA, estava constado em atas de CIPA e levei para o Ministério Público, depois de ter levado para o sindicato, depois de ter levado para o Ministério do Trabalho. E aí, o que aconteceu? Eis que um chefe, né, não vou citar o nome, que eu saí colocando um monte de nome de gente lá para ser testemunha, e o procurador foi chamando. O chefe foi lá e falou assim, que a procuradora foi perguntando, eu li o que né, a resposta, o depoimento, eu li o depoimento, como eu era denunciante, eu li todos os depoimentos, eu li todo o processo, eu tinha acesso. E pura e simplesmente ele falou assim, gente, não, mas a empresa fala que a gente tem que fazer assim, ué, se o funcionário, tipo assim, o funcionário tá para a CIPA, ele tá pela CIPA. Aí eu não posso liberar ele para todas as atividades da CIPA, eu não posso. Então eu tenho que falar com ele que ele não pode executar o trabalho da CIPA. Isso é um assédio, porque se ele está eleito, foi indicado, a CIPA deu um trabalho para ele e ele não entregou a inspeção que ele tinha que fazer, sei lá o Mas que não é ele por foi- força de lei que ele tem que ser liberado? Exatamente. Só que aí a empresa fala, não coisa. Ele colocou lá. Outra coisa que ele colocou. Não. Eu tiro a pessoa que tá, assim, levantando muitas situações, eu tiro ela do escopo de treinamento. Eu não vou botar ela para treinamento. Vamos entender. Então a pessoa fica estacionada, fica A parada posição, ali. que é interna para a prevenção de acidente, que tem que levantar as questões que podem vir a gerar um acidente. Isso. Quando levanta e lá apresenta, e Isso. lá apresenta essa unidade, esse local, essa frente, esse módulo apresenta muitos problemas, essa pessoa vai lá e detecta eles, faz o trabalho dele. Sinaliza os riscos em potencial, mas está subindo muito o índice de problemas, então eu tenho que tirar essa pessoa de campo, é isso que eu estou... É. Mais ou menos isso aí que eu entendi. Não, quer Essa que eu- pessoa não pode trabalhar corretamente conforme manda a lei, porque vai prejudicar um índice. Provavelmente um índice. Sim. Entendeu? Mas não é justamente isso. tem que Resumindo sanar esse o índice. sistema, sim. Você Sim. ou definiu. Não, é Entendeu? interessante, então. É, não ué. importa Ué. a real solução do problema. O que importa é baixar o índice. Maré Sim. 1, maré 0, maré 1, maré 0. Para Não, quem não entendeu resolver, não. o que eu estou falando. Vai para maré 1, vai para maré 0. Não, maré 0, maré 1. Então, é para lá e para cá. Joga para lá e joga para cá. Sim, mas tem uma coisa também, ó. Na época, né, que a gente... Quantos anos já tem, gente? 12 anos, 13 anos que a gente estava na CIPA, era comum ter encontros de CIPA, né? Sim, eu lembro disso aí. Tinha isso. Mesmo não participando, eu lembro que tinha assim. Então, e de um tempo pra cá, isso virou uma coisa, assim, bem alegórica. Não, né? Você pode até me corrigir, que eu tô fora do sistema esse tempo todo. E só ouço falar, né? Só ouço as histórias. Mas o que a gente percebe é que ficou uma coisa muito alegórica. Tipo assim, eu tenho que fazer, né? Por exemplo, é CIPAT, né?
tem que fazer o CIPAT. Mas não tem mais aquele engajamento, entende? Por exemplo, um mapa de risco que essa alteração aí falou que a empresa faz se quiser, se entender que tem Não que tem fazer. mais obrigatoriedade. A CIPA, o PCMSO, né, que vai avaliar a necessidade, né, se tem que fazer o SESMIT, né, que vai avaliar se tem que fazer ou não. Então, o que acontece? Havia uma cultura de engajamento ali, né? Só que está se normalizando a falta de prevenção prática. Ela ficou muito da boca para fora, né? Da boca para fora. Eu não sei, sinceramente, como é que corrige isso no curto prazo, porque as pessoas interiorizaram que a CIPA... fulano tá lá na CIPA, tipo assim, tá passando tempo, como se fosse fulano, né? Fulano é da CIPA, Beltrano, tá sempre fulano, Beltrano e tal, são sempre eles, aqueles mesmo 5, 10 que estão lá presentes. Não, e eles não entendem o que eles têm que fazer valer todas as NRs competentes para o ambiente de trabalho. Eu achei engraçado, até dentro disso aí que você tá falando assim, eu ouvi de um colega, que às vezes eu fico achando assim que eu sou meio muito crítico, eu critica muito, tá, mas o colega falou assim, rapaz, a CIPA, ele falou, não só da nossa lá, tá parecendo fiscal de contrato, porque você vai ler a ata da CIPA, é só item de empresa e itens assim, que você fica assim, gente, cadê a questão, né? Tem porquê isso. Fica muito assim, fala. Tem porquê, sabe por quê? Porque agora as empresas que vão prestar serviço, aqui, ó, tá aqui, ó, vou até pedir ele para colocar ali para todo mundo ler. Com relação ao número? Risco. 180 dias, ó, tá aqui, ó. Se a contratada ficar menos de 180 dias nas instalações, não precisa constituir CIPA. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que mandar um representante dela para fazer constar na CIPA da contratante. Então, eles ficam registrando as coisas das contratadas para ter a papelada de que a empresa está mandando alguém lá, ou seja, coisa para inglês ver. Agora entra outra coisa, porque as pessoas agora ainda tem, acho que ainda está pior, porque as pessoas nem vão lá. Porque hoje você tem muito dispositivo muitos meios, né, que facilitam a reunião virtual. Então tem X presente, X no virtual. E cadê essa troca? Olha, você me fez me instigou aqui minha mente aqui. Nossa maior contratante, da Petrobras, ela tem uma coisa chamada, você conhecer melhor do que eu, Plano 360. Daqui a pouco, meu amigo, vamos começar a fazer inspeção via Plano 360, vamos começar a fazer reuniões via Plano 360. Depois, no caso, não sei se existe aqui em Cabiúnas ainda, mas para quem está em unidades como que é isso? Marcado, não sei. Algumas pessoas andam com uma câmera 360 graus pela unidade e vão mapeando aquilo ali. Então você consegue andar na unidade como se fosse um caminho virtual. Imagina um Google Maps de uma unidade, vamos colocar assim. Cara, chegaram até pegando isso daí. E ficar dentro da atribuição da CIPA. Cara, daqui a pouquinho vão fazer o mapa de risco, fazer as coisas tudo por aí. Chegaram as unidades novas lá, que hoje já não são tão mais novas assim, que os melhores desenhistas, foi feito todo um marketing em cima assim. Aí um determinado número de colegas navegaram pelas plantas online, então não sei o que. Amigo, eu sei o seguinte, é uma bateção de canela de peão na área. Porque o cara tá andando, ele tá olhando o quê? Ele tá olhando pra cima aqui, assim, ó. Sei que todas essas unidades, eu não vou citar aqui, mas os colegas estão se sentindo representados. Cara, é uma dificuldade pra gente. Cara, são plantas novas agora, 2000, tô falando. Porque igual eu trabalho numa unidade lá que é da época, que é da origem do terminal, de 40 anos atrás. Que, meu irmão, pra você se atuar num bloqueio, você fala assim, tá de sacanagem esse negócio aqui. E continuar até hoje, mas eu tô falando de uma unidade que não tem 20 anos. 20 não tem 10 agora. A unidade já veio, onde se você não ficar atento, aí entra a questão da zebrada. Pintaram a tubulação lá, zebrada, onde as pessoas nem relatam mais, simplesmente caiu assim em desuso. Perdeu o sentido. Canelada lá e tal, você tá com a canela roxa, daqui a pouco vai virar EPI, você tem uma caneleira. Tem uma caneleira, cara. Então estamos brincando. Da CIPA mapear isso. Você leu isso? Mas aí você precisa mudar o projeto, né? Você leu isso? Aí dói. Que assustador. Vocês leram isso? Que assustador. Sim.
Se a contratada ficar menos de 180 dias, a contratada fica menos de 180 dias nas instalações da empresa, não precisará constituir CIPA. Olha só, metade de um ano. Não tem possibilidade de haver acidente, tá? Independente da quantidade de empregados. Não interessa a quantidade de empregado. Se ficar até 180 dias, mas é o que a gente não tem falando. a obrigatoriedade. Então, o que as CIPAs estão acontecendo agora? As CIPAs da contratante, né, da Petrobras. Fica só registrando ocorrências e situações assim. Já contratante, se tiver 5 empregados, tem que ter um não, por isso que eles representante. querem Entendi aquilo convém. ali. Não, é muito difícil. Eu li umas 4 vezes. Por isso que Eu li todo umas mundo tem 4 que ter vezes. PJ. Mas ali tem que ter não PJ. ficou estranho. Eu não preciso Muito, constituir, muito. mas eu tenho que ter Mas aí um já. representante. Provavelmente ele está falando da contratada. Porque da contratante, perdão. Provavelmente aqui embaixo ele está falando da contratante. Porque ali em cima ele está falando da contratada. A CIPA é porque composta aqui é por cada duas 5 pessoas. funcionários. Então, a CIPA Então, é não composta por constitui quantos? CIPA, mas nomeia alguém. Então, é isso. a CIPA não são quantas constitui- pessoas? Então, depende da quantidade de funcionários, tem uma tabela. Ela. Né? Tabelinha diz o seguinte, Mas- é grau de risco, né? Mas, Risco. 81. 81 pessoas, Você tem 81 os graus de funcionários. risco e Entendi. você tem o número de funcionários. Isso. Matriz para definir isso. É, daí. isso daí é uma matriz. O grau 1, se eu não me engano, 81 Não, mas ficou funcionários, curioso, 2, né? Não 51, precisa, 3 mas e tem que 4, ter. 20 funcionários. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Tô entrando aqui no gráfico. Dentro da sua, por exemplo, você como delineador, Sim. simplesmente aí você pega a lei, a mudança da lei. Então, se você chegar lá com o seu MEI, com o seu CNPJ, você vai fazer a mesma coisa, fora a questão trabalhista, e não vai ter CIP, e vai ter o mesmo número de pessoas lá fazendo. O que eu achei interessante foi aquilo ali, ó. Foi por isso Se que a contratada fizeram a ficar mudança. menos de 180 dias na instalação, Então, pelo menos não abriu para contrato, né? Porque o cara pode ter um contrato de 180 dias, fecha, abre outro 180, fecha, abre outro 180, Que é isso que ela fecha, falou. abre Não, outro. é isso que E tá aí? falando. Não é atividade temporária. É fim. É atividade permanente. Então, em tese, não cabe esse tipo de contrato. Porque o que a Petrobras faz? Né? Ela abre uma Em tese. concorrência. Não, eu tô falando assim, não tem amparo legal para isso. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, o que deveria Mas estar não tem sendo nada, feito... mas não tem né? nada que Na proíba. prática, Quem questiona coisa. isso... Não tem nada que proíba, Ana. Gente, quem questiona isso são os sindicatos. Os sindicatos não estão questionando. Essa é a grande Isso que eu ia questão. falar. Você Eles não ouve os deveriam sindicatos questionar falarem isso daí. aham. que a da precarização era uma pauta que há 10 anos só se falava nisso. Precarização, né? Aquela coisa. Precarização do trabalho através das contratações. Só Aí- trabalho não das que aí unidades. entra no que eu falei aqui no início, né? Que, ou seja, as pessoas hoje têm que trabalhar para sobreviver, pagar a conta. Então o cara não consegue ter um raciocínio de segurança. Não consegue. Porque o raciocínio do cara é que, cara, tem que pagar um boleto. Porque vamos parar para pensar no piloto desse acidente aí. Ele saiu de casa para pagar a conta. Eu não sei a condição de atropelar ninguém. Vou atropelar alguém no rolo com Não, pessoa hoje. olha só, vou Não dar um foi, exemplo pô. aqui, ó. Qual a probabilidade que ele saiu de casa assim hoje de vou atropelar alguém? Vou aproveitar que estou com o rolo compressor. Com o rolo do compressor aqui Né? hoje, eu não vou fazer um Columbine não, né? Eu vou sair dando tiro, mas eu vou sair passando, pegar um rolo compressor que é lento e vou atropelar. Cara, é cômico, mas é trágico. É Aqui. trágico, mas é cômico. Vou dar um exemplo aqui, ó. Pensa no parque de tubos, né? Porque CIPA é de terra, né? Então, parque de tubos, 300 funcionários, uma contratada que esteja ali, né? Atuando dentro da Petrobras ou não. Não, contratada tem que ser dentro da Petrobras, com 300 funcionários. Deve ter, mole, fácil. claro que então, 5 cipeiros eleitos, 5 indicados É, e Cabiúnas 4 assim. suplentes de cada um. De Cabiúnas assim. Então, mas com 300 funcionários. Isso. Cabiúnas tem muito mais, né? Não, Tá errado. Então, mas porque tá... Tá errado, não, porque ele- Cabiúnas, é, ó. não, eles são Cabiúnas se considera 400 funcionários só. Oi? Devido a. Oi? É. Eu trabalhei lá. Que conversa é essa? São 400 funcionários, Então. porque ela já está separado. Quem é Petrobras, quem é... Acabou que a gente está falando. Quem é Petrobras, que eu não ia falar. Quem é Petrobras, quem é Transpetro, quem é compartilhado, quem é sigla tal, sigla cambalhota. Então, isso aí não Quem é que faz existe. instrumentação lá? Quem é que faz Então, teste e vaso? quem faz tal, vista NR3? grossa para isso? São os sindicatos. Então, a CIPA, Gente- ela não tem como funcionar Dentro de... sem o sindicato. Tá Inclusive, junto. o sindicato tem direito a participar das reuniões da CIPA, em acordo coletivo, e a legislação também ampara. Então, tipo assim, eu recordo bem que quando eu fui ao Ministério do Trabalho a primeira vez, de cara eles falaram, e o sindicato?
não está fazendo nada, os auditores, né, os fiscais, Primeira coisa. primeira coisa, né, os auditores, né, os fiscais, primeira coisa foi dizer, e o sindicato? Então, tipo assim, é papel do sindicato assessorar e formar as CIPAs naquilo que tiver deficiente, né? Eu vou pedir um favor. Você consegue, pode me passar? Eu não sei, tá? Agora eu fico muito curioso com esse assunto. Hein? Tudo bem que saímos da CIPA, tá? Mas eu gostaria de ter acesso a um termo de constituição de um sindicato. Não, isso a categoria faz como quiser. A categoria monta... Não, qualquer um dos nossos sindicatos aqui que atuam aqui, eu tenho sim. curiosidade. Qualquer um. É só quero saber o que constitui um sindicato, o que está ali entrar dentro. nos sites lá, tá lá o estatuto. Eles descumprem o estatuto. Todos eles descumprem o estatuto. Quer ver um exemplo? O Mas que estatuto loucura, fala pô. de delegado sindical na plataforma. Ou seja, deveria ter de delegado... Na plataforma, não, nas unidades. Então, cada unidade deveria ter um número X de delegados. E o sindicato nunca convocou eleição para isso. Nunca. Entendeu? Então, por quê? Porque ele vai estar dando poder para um cara que não foi eleito na chapa com ele. E a grande chance dele dar poder para um cara que não foi eleito junto com ele, né, na mesma chapa, com alinhamento político, e tá lá na plataforma, e tá lá na refinaria, sei lá onde que o cara tá, e o cara tem um nome a zelar. Porque o cara que se candidata para um trem desse não vai ser qualquer um. Então, Exatamente. é um cara que tem uma trajetória, que tem uma idoneidade, e aí, de repente, não aceita ficar fechando os olhos, por exemplo, para o desamparo da CIPA. Por exemplo, para uma família que, segundo a mãe, né, que eu estou tentando fazer contato com a mãe, da mãe dessa menina que morreu, né, para ver se ofereça uma assistência jurídica, que a gente sempre fez isso, né? A gente sempre, antes da minha demissão, eu já fazia, continuo fazendo. Por quê? Porque ela falou, não recebi amparo de ninguém. Nem da empresa da menina, nem da contratada, nem de sindicato. Entendeu? Ela falou, paguei com os meus custos o translado e tudo mais até agora não tem. Isso aí tá na grande mídia, né? Tá na grande mídia. Reportagens então, a gente tem que entender que a CIPA, ela precisa ser um olho do sindicato dentro da empresa e um olho do Ministério do Trabalho. Só que ela precisa de amparo. Amparo político e amparo jurídico. E também até em termos de formação, né? A gente falava de construir um manual da CIPA. Tipo assim, mês a mês, o que a CIPA executaria como prioridade para ela dar conta de todo o ambiente do trabalho. Sabe? Tem esse material ainda que a gente nunca divulgou, nunca publicou, né? Porque a gente não conseguiu uma entidade que se interessasse em publicar, entendeu? Porque baseado na experiência, porque como que era em Cabiúna, gente? Era assim, você se elegeu, né? E a gente tem que finalizar, vou terminar isso só para... Tá? Você se elegeu, a gente tinha um respeito com os cipeiros antigos. Após a minha demissão, isso acabou. Então, como que era? Eu fui lá, fui eleita, tal, os cipeiros antigos vieram e falaram assim, Ana, eu saí agora, que eu tenho que ficar um ano fora, porque é 2 anos, né? Eu saí agora, mas olha só, as atas da CIPA aqui, estamos nessa negociação pedindo, análise ergonômica, medição dos químicos. Quanto tempo tem isso? Eu fui demitida em 2012, e isso foi em 2009. Então, tipo assim, tinha uma cultura lá, a CIPA era aguerrida. Isso dá continuidade no nosso tinha trabalho. um combinado também que eu acho interessantíssimo todo mundo adotar, né, isso na organização do local de trabalho, para que haja eleições, já que a CIPA precisa de 5 integrantes, um de cada setor. Para ter um de cada setor ali representado. A gente fazia isso. Entre a gente falava, o nosso setor só vota no nosso setor. Então, a manutenção elegia um, a operação elegia outro, laboratórios elegia outro, e por aí ia. Então, tinha um de cada lá. É claro que nem sempre dava certo, porque, de repente, tinha um cara que era mais animado, né, e conversava com mais gente de outros setores, o cara acabava votando, não fechava ali. Mas, no mais, ficava gente de vários setores, tudo contemplado, e... a gente tinha um respeito com o que estava antes. Só que a partir da minha demissão, o que aconteceu? Assédio, perseguição, todo mundo que estava na CIPA recebeu alguma punição branca. E a CIPA da CIPA? A CIPA da CIPA. CIPA da CIPA. Então, porque foi assédio? Então, o que aconteceu? Teve teve gente que renunciou de tanta pressão,
né? Não subiu para ser vice-presidente. E quem foi vice-presidente no meu lugar? Foi uma pessoa que estava lá nas últimas suplências, né? E que era alinhada com o sindicato, né? Então, o que acontece? E essa pessoa pegou todo o meu trabalho. Qual era o meu trabalho? Eu estava com a pasta do SPI. O SPI tinha sido suspenso por 2 anos. Serviço interno. Por que tinha sido suspenso? Porque o serviço de inspeção não funcionava. Ele não cumpria o cronograma. E ele não cumpria porque o pessoal da inspeção era ruim. É porque havia gestão que impedia a paralisação dos equipamentos para realizar a inspeção. Porque não queriam parar a produção. Então, é um negócio muito complexo. Mas você entra em contradição com a lei. Então, mas é pra tipo assim, você tem um carro. Pensa, você tem um carro, né? Você está indo daqui de Macaé lá para São Paulo. O carro começou a dar problema, você reza para ele chegar lá. É assim que funciona Cabiúnas. Então, mas é curioso. Você está entendendo? Tá dando problema, fica todo mundo apertando aqui e ali para chegar até o final. E esse final não tem fim. Porque a planta recomeça tudo, né? Não, porque a planta Novas é metas, 24 horas, 365 dias por ano. E Mas no não ano tem que como tem dar muita 20, besteira, não, só para a bacia de Campos toda, só se acontecer algum problema não grave. importa se é né? bissexto ou se não é. Você tá entendendo? Exatamente. Então, o fato, gente, é que é uma cultura. Que E por loucura, isso esse né? canal, tá, gente? Eu quero até encerrar, porque eu já tô me mandando aqui, vão brigar comigo. Ah, tá, Vou não, deixar beleza. você. Eu vou dar um espaço para cada um falar seu encerramento. Né? Mas é para isso que é esse canal mesmo. Fala aí. Então, vou até fazer meu encerramento. Você quer começar o encerramento? Agora tu Já me começa. resolvendo. Já Vai. começa o encerramento. Obrigado pela Não. terceira vez. Acho que ele foi picado, gente. Ele foi picado pela... O problema é que você me deixou... Eu tenho um péssimo hábito de quando o negócio entra na minha cabeça, enquanto não conseguir Nunca digerir aquilo mais. tudo, enquanto não estudar aquilo ali, não entender por que não dá certo, não funciona, não sossego. Exatamente. só Então assim a gente vai também. conversar depois off sobre isso. Só para encerrar uma reflexão nossa aqui, nós temos hoje uma condição que eu vejo de pessoas entrando que não sabem aonde estão entrando, literalmente se falando. Nós temos hoje a cultura, o termo que eu vou usar pode parecer pesado, mas eu sou direto mesmo e não tem jeito. Às vezes me chamam de polêmico, né? E eu sei que vou ouvir no grupo de novo. Mas nós estamos idolatrando a idiotice. Nós estamos parando de pensar nas consequências reais para atender vontades pessoais de uma minoria. E eu não estou falando aqui sobre nenhum tipo de pessoa, classe, nada disso não. Eu estou falando de uma minoria que não pensa que de uma forma estranha chegou a uma condição de liderança, de poder, e está simplesmente empurrando coisas que nós aqui na pirâmide, onde nós estamos, sabemos que não funciona desse jeito. Um ambiente de trabalho tem que ter respeito por todos, independente de qualquer coisa. E a pessoa tem que saber que assédio moral é diferente de cometer erro e ser chamada a atenção porque cometeu um erro. Estão misturando tudo. E aqueles nossos gestores que deveriam saber a diferença entre ser criticado por errar e sofrer um assédio, não estão fazendo essa diferenciação. Se eu critico alguém porque está cometendo um erro, essa pessoa tem que saber que ele errou e reconhecer o erro dele. Porque hoje ele está aqui, tá? É só um apertador de válvula, de parafuso, só um abridor e fechador de válvula. Mas amanhã ele pode ser o nosso gestor principal. Esse cara pode direcionar as nossas vidas à frente. Acontece muito. Sim, eu posso ser um cara que vira aqui e manda você fazer uma manobra que eu sei que vai dar errado ali. A consequência, a chance de dar errado é muito grande. 70% de chance de dar errado. Tem 30% de dar certo. Não, mas eu quero que faça. Cara, mas vai dar certo. Não sabe os riscos que está sendo envolvido. Isso muito me preocupa quando eu começo a ver esse monte de jabutizinho enfiado nessas leis, esse negócio. Sim. E a questão, como eu falei com você mais cedo, eu observo e fico olhando assim, gente, normas, sindicatos e leis, se isso funcionasse direitinho, nós estaríamos muito bem. Ah, com toda certeza. Se ninguém fosse tão partidário, tão político. Porque nós deixamos, tudo hoje é política, inclusive o que não era para ser, tudo é sentimento. Inclusive nós que somos técnicos, deixamos de ser técnicos para ser políticos. Agir da maneira política. Para não ofender, para não agredir, porque o outro mandou, mas espera aí, cadê o meu pulso firme? Não, está errado. Provou que está errado e quem está acima, saber fazer essa gestão.
uma reflexão pra gente, né? Vamos pensar o que nós esperamos pra frente aí, o que nós queremos como profissionais. Nossa segurança, nossa geração, nossos filhos. Que tipo de pessoa nós queremos ser daqui a 10, 20, 30 anos? Sim. O que nós vamos encontrar? Eu gosto muito de pensar nisso. Então eu vou começar a entrar nessa área aí, coisa com você, porque a gente tem que preparar o futuro melhor. Porque o que eu vejo hoje, nesse caminho que a gente está tocando, a gente está sendo cercado de maneiras muito perigosas. Muito perigosas mesmo, é o que eu sinto. Não é só sendo alarmista, não. É só uma reflexão mesmo para a gente fazer, porque a gente melhora, né? Quando a gente começa a ver necessidade, o ser humano ele se molda ao ambiente e busca melhorar. Eu acho que está na hora de a gente despertar nas pessoas ao nosso redor a melhora. Sim. Porque não dá pra gente continuar como a gente está mais não. Inclusive aqui na nossa bacia. É o que eu penso. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Ficando por aqui, concordo com as suas palavras, faço delas a minha. Marcos, né? Marcos Neto. Mais uma vez agradecer a Ana pelo convite, também ao grande Helder, conhecimentos de vocês agrega para todos que estão em casa, agrega para nós também, né? Como você disse, eu também sou aquele cara curioso, assim, enquanto eu não dominar e não aprender e não entender os porquês, como você disse, a ignorância está sendo pregada, a falta de conhecimento, porque acabaram os porquês, acabaram as curiosidades. Eu só mandaram, logo faço, entendeu? Mas por quê que é assim que funciona? Esses porquês estão acabando. Você vê como várias outras coisas, não vou entrar nessa polêmica, mas que tenhamos porquês para fazer tudo que vamos fazer relacionado ao nosso trabalho, e claro, principalmente quando se trata, né, que é o assunto de hoje, né, da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e assédio. Então, vamos pedir para que, pelo menos que quem faça parte da CIPA agora tenha uma obrigatoriedade de fazer um curso com psicólogo, com um psiquiatra, né, com um terapeuta, para pelo menos sabermos como agir, porque eu não sei como agir nesse tipo de situação, né, caso venha a acontecer. Mas vou ficando por aqui, agradecendo ao pessoal de casa também. Muito obrigado por estarem nos acompanhando até agora. Grande abraço do Tiagão. Vou fazer minhas considerações aqui. Obrigado, né, pela oportunidade, Ana Paula. Aos colegas aí pelo debate, foi bastante, né, bastante rico, esclarecedor. Dá até um medo, né? Dá meio terrorista, né? Assim. Mas é o que a gente tem, né? A gente tem que fomentar o debate, porque isso se perdeu. Eu acredito que o papel está sendo nosso, que está sendo muito bem alcançado, porque a gente tinha muito. Hoje a gente tem muito debate, só que muito infundado, embasado, de coisas que superficiais, né, que não agregam muito ali, não só para o nosso dia a dia, muito menos para o nosso trabalho. E agradecer, né, as colocações aí do chat, que de alguma forma foram respondidas, não lidas nem de forma direta, né, mas acabaram sendo aí todas elas respondidas. E que venham mais. Fico aí na expectativa de que venham mais debates assim, sobre outros temas. Porque não adianta, né? Acaba que um tema puxa outro. E dinâmico. É muito dinâmico, né? Então, acho que a gente se contenta de se ater o tema, é bem complicado. Nossa condutora aí faz excelência, né? Exatamente. Isso, muito obrigado a todos, uma boa noite. Vou deixar já sem encerrar aí, né? Valeu. É porque uma coisa liga a outra, tá tudo Como, interligado, faz parte do trabalho, então não tem jeito, né? Exatamente. Mas acho que o mais importante é a gente pensar assim, qual que é a solução disso daí, né? Acho que a consideração final é isso. Ouvir é o fim do mundo, a CIPA não funciona, e a partir de agora, quem já está ciente do que tem que acontecer com a CIPA funcionar bem, é o que, gente? Vamos parar de eleger o cara que quer garantir o emprego dele e que a gente sabe que ele às vezes não trabalha bem, e muitas vezes por isso, né, tem essa coisa também, não só para a CIPA, mas também para o sindicato. A gente vê muita gente se candidatando e buscando entrar, e a pessoa às vezes ela está querendo outra coisa. Não estou dizendo aqui que todos os cipeiros, tá, por favor? Não, claro. Claro que não. Pode tem generalizar. Muito cipeiro que, poxa, o cara tenta, corre atrás, se esforça
E, poxa, esse merece os parabéns, Pegar a fala aqui do porque ele está Alessandro. na contramão, porque ele está sozinho, entendeu? Inclusive, a gente se coloca aqui à disposição, né, para orientação jurídica, para orientação até política, né, chorar no ombro, contar o que está acontecendo, porque, poxa, não é fácil, né, quando a pessoa resolve fazer a coisa certa enquanto cipeiro. Mas o grande passo que a categoria precisa dar vamos eleger pessoas que querem fazer alguma coisa e vamos dar suporte para essa pessoa. Enquanto a gente categoria, né? Enquanto colega Parar de com esse trabalho, tapinha né? nas costas, Você gente. vai lá, né? Ó. Sabe? Olha, ele tá com a estabilidade, mas todo mundo junto, eles não vão demitir. Entendeu? Quando você tem um abaixo-assinado com todo mundo ali redondinho, embasando o que o cara tá fazendo, não vai ter isso. Entendeu? Então, a gente tem que se unir, né? Tem 3 empresas trabalhando ali juntas, mais a contratante. Busca a assinatura de todo mundo para respaldar a cobrança do cipeiro, para ele não ir sozinho. Né? Busca, né, os diretores sindicais que estão aí, que não fazem nada, e façam eles também assinarem esses documentos, porque eles deveriam estar instruindo e correndo atrás. Por enquanto, né, é o que existe. Então, vamos correr atrás para a gente não ficar sozinho. Quanto mais isolado, mais fácil. Quanto mais isolado, mais fácil. Então, é o recado, né? Eu acho que é o resumo dessa situação toda, de toda essa alteração. A gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás, porque não é fácil acumular, né, essa função, que é um acúmulo. Você está lá no seu trabalho, você vai fazer seu trabalho, mais a CIPA. É um acúmulo de função. Mas é uma coisa voluntária e pode ser lindo. Pode ser lindo, se as pessoas tiverem um respaldo, né? E tiverem, como fala, essa coisa coesa, né? Que na nossa época, gente, a minha demissão, vou falar com vocês, foi uma coisa coletiva. Deram paulada num terminal inteiro, entendeu? Deram paulada num terminal inteiro, mas eu também mexi com aposentadoria especial, assédio moral, SPI, benzeno. Eu estava com todas as pautas mais polêmicas, lavagem de uniforme de terceirizado, igualdade de condição de terceirizado com a gente. Vamos entender, você não se contentou em cutucar o vespeiro, não, você arrancou e jogou em cima da onça. Eu sou uma pessoa... Cutucou o vespeiro e jogou em cima de uma onça. Vai ficar bem legal o negócio. Então, é porque havia na nossa cabeça essa coisa de que eu sendo concursada e eu estando respaldada pela minha conduta, que eu sou excelente técnica e tenho lá as minhas avaliações para comprovar isso, né? Fui concursada também bem classificada e tudo. Então, eu estava assim, a empresa não vai ter coragem de demitir alguém que tem um currículo como o meu. E ela teve coragem, né? E a pressão política em cima de mim é uma coisa muito grande. Mas isso não precisa ser assim. A categoria ali organizada, ela pode escolher, poxa, vamos resolver todos os corrimãos que não tem aqui. Tá faltando corrimão, tá a tinta, sei lá, tem tanto problema na plataforma, coisas cotidianas. Então, você pode pegar todo mês e falar, vamos resolver isso aqui de uma maneira coletiva, buscar soluções e ficar ali batendo ali, igual água mole, né, pedra dura, até resolver, entendeu? Questões que vão melhorar muito, né? Por exemplo, ter mais banheiros. Tem muita pauta, tem muita coisa que as NRs contemplam, né? E fazer uma coisa amarradinha, não é no achômetro. A gente tem que assumir que a gente é técnico, então é parecer técnico baseado nas NRs e baseado até na normativa Petrobras. Você disse suporte jurídico? Está na Sim. dúvida antes de apresentar? Suporte jurídico. E a gente se coloca à disposição, né? Que quem quiser tem o e-mail, né? O diretório petroleira@gmail.com. A gente coloca orientação jurídica, tá? Não só para quem está como cipeiro, mas a gente coloca, né? Não vamos falar aqui nada de advogado, quem é o escritório, nem nada, porque senão prejudica esses advogados que nos dão assessoria, né? E são tão guerreiros quanto nós, entendeu? Enfrentam aí uma pressão em contrário, porque advogar contra a Petrobras da maneira correta, como tem que ser, né? Não é fácil. Então, gente, a gente está
para a próxima semana, né, tem vários temas aí possíveis, né? E a gente aceita também sugestão, porque a gente está buscando fechar. Eles colocaram nos comentários ali, né? Para dar ideia, né? Ajuda, né? Sim. Pessoal, só sugestão mesmo. Sim. Eu tô separa tentando. 3 temas e o pessoal vota lá para decidir. Só para todo mundo decidir. ficar curioso, eu estou tentando fechar um dia para falar sobre aposentados, que para lá nós vamos. E Olhe aí, que esse tema aí tem que ser muito bem divulgado, porque vai dar muita gente. cadê os aposentadas contratadas? Cadê esse povo Quem que vai se aposentar? fica aí com todo o peso das doenças ocupacionais, daquilo que adquiriu, do salário que vai lá para baixo e ninguém quer discutir isso, porque na hora que você aposenta, você perde um monte de coisa, você não recebe o que você recebia quando estava embarcando e tal. Tem a lei do petroleiro que a gente foi se informar mais e descobrimos que tem mais 2 leis do petroleiro, não é uma só, tem 3. Eu estou buscando, aí eu quero advogado, sim, debatendo para a gente aprofundar e falar dos acordos coletivos, se estão de acordo ou não, porque os sindicatos têm feito o quê? Assinado acordos abrindo mão das leis. Entendeu? No caso de quem é da Petrobras, abrindo mão daquilo que foi objeto do nosso concurso. O concurso estabelece regras, por exemplo, aposentadoria especial e plano de saúde, e vem o sindicato e abre mão nisso nos acordos coletivos. Então, a coisa do acordado sobre os legislados tem que ser em nosso benefício e não em prejuízo. Então, tudo isso a gente vai debater nas próximas semanas, né? Muito bom, agradecendo a presença de todos vocês, que vocês voltem, né? Convidem outras pessoas, se alguém chegar a aproximar de vocês, põe em contato e vamos construir uma coisa grande, porque a nossa categoria é imensa e a gente tem que ter isso em mente. Esse diretório aqui, né, tem que ser do tamanho da nossa categoria. Boa noite para todos.